Meu pai é o único invocador de nível 100 do mundo, mas foi morto instantaneamente por um golpe crítico de um assassino de nível 10. Quando eu despertei para a profissão de invocador, todos os tios e tias correram para fugir com o dinheiro. Isso porque ser invocador é uma profissão que exige muito investimento, mas eles não sabiam que eu também despertei um talento divino. A cada nível que eu subo, ganho um traço lendário. Nesse momento, minha namorada Liu Huiyan despertou como um arcanista demoníaco super raro. Justo quando pensei que ela ia cancelar o noivado. De repente, ela se pôs na ponta dos pés e me deu um beijo. E levantou o meu queixo dizendo: "Depois a irmã te sustenta." Ela ainda me deu um livro de habilidades de criaturas invocadas. E me avisou que se eu me envolvesse com outras, ela me daria um livro de técnicas de exorcismo. Eu olhei para o livro azul de habilidades em minhas mãos. E era a rara criatura invocada gigante das montanhas. Olhando para a silhueta de Liu Huiyan se afastando, senti um impulso e comecei a extrair os atributos. Depois de 2 ou 3, um atributo parou na minha frente. Era nada menos que o corpo do tirano celestial de nível lendário. Corpo do tirano celestial. Corpo de tirano inato. Dominando os outros pela força. Mas a forma do tirano celestial tem suas utilidades. Mas tentei atribuí-la a mim mesmo. E descobri que não teve efeito algum. Parece que só pode ser atribuído à minha criatura invocada. Em seguida, usei o livro de habilidades que Liu Huiyan me deu. Você adquiriu uma nova criatura invocada, o Gigante das Montanhas. Então olhei para o Gigante das Montanhas no espaço de invocação. Com um pensamento, atribuí diretamente a ele o corpo do tirano celestial. A atribuição do atributo foi bem sucedida. O Gigante das Montanhas evoluiu raramente para o espírito sagrado do tirano celestial épico. Fiquei completamente chocado. É importante saber que a evolução das criaturas invocadas é extremamente difícil. Um único atributo fez uma rara se tornar épica. Se eu for atribuir mais tarde, será um nível por vez. Esta situação não está um pouco exagerada? Depois de me recompor, eu verifiquei o painel do espírito sagrado do tirano celestial. Talento. A cada 10 níveis, uma forma divina pode ser desbloqueada, totalizando 9 formas. Cada forma possui habilidades especiais. Habilidade: corpo verdadeiro do dragão soberano, sangue do tirano celestial. Mas no momento seguinte, um som de aviso soou ao meu lado. A linhagem da sua criatura invocada evoluiu. Você ganhou um aumento de metade das suas habilidades. Eu senti uma força jorrando de dentro de mim. Eu apertei a mão, uma força infinita fluindo em minha energia. Eu senti que um soco poderia acabar com aqueles profissionais de combate corpo a corpo. E nesse momento, uma voz surgiu. Eu, Jianlin, sou a pessoa mais adequada para Liu Huiyan. Eu sou um cavaleiro do templo de classe rara e de alto nível. Eu ri friamente e me virei para ir embora. Eu não tenho tempo para lidar com esse palhaço. É melhor aproveitar o tempo para subir de nível. É bom lembrar que um nível é uma linha de texto dourada. Eu mal consigo imaginar o que virá após o nível 10. Quão forte é o espírito celestial, afinal? Mal dei 2 passos. Jianlin zombou. Shen Fei, eu acho que Liu Huiyan está cega para gostar de você. Se você tem coragem, vamos fazer uma aposta. Parei e me virei para olhar Jianlin. E qual é a aposta? Jianlin ficou feliz ao ouvir isso. Floresta dos Javalis nível inferno. Vamos apostar quem aguenta mais tempo. Livro de habilidades de criatura invocada de nível senhor. Inclusive, a mais cara entre as criaturas invocadas do tipo feitiço. Espírito das chamas. E todos ao redor ficaram chocados ao ouvir isso. Livro de habilidades de criatura invocada de nível senhor ou criatura invocada de feitiço. Vale milhões lá fora. Eu disse diretamente. Não posso apostar, sou pobre. Ao ouvir a aposta, me virei e fui embora. Jianlin parecia já ter previsto isso e sorriu. Eu não preciso de nenhuma aposta. Se você perder, só precisa me chamar de papai quando me ver, que tal? Eu ainda não tinha falado. Meu melhor amigo, Wang Chun, começou a gritar indignado. Tem como ser tão insultuoso? Aposta eu cuido. Um livro de habilidades de cavaleiro de nível senhorio. Eu, seu avô príncipe, ainda posso pagar. Não se preocupe, eu só não consigo suportar. Esse cara está se achando. Eu sorri e disse que tudo bem, já que alguém me trouxe um livro de habilidades. Então não serei educado. Em seguida, Jianlin riu friamente e disse que iniciaríamos um duelo profissional. Vamos chamar o professor Jian para fazer a certificação. Campus Sul da escola Shen Shen 1. Todos ouviram sobre a aposta entre Jianlin e eu. E todos foram para a frente do campo de javalis. Brincadeira. Vocês, jovens, estão muito empolgados. Não entendem nada do quão aterrorizante é um campo de nível inferno. O professor Jian Tianzin disse friamente. Ao ouvir isso, Jianlin pediu que o professor fizesse a certificação. Eu, Jianlin, quero iniciar um duelo profissional. Isso também é algo que ambas as partes concordaram. A aposta é de 2 livros de habilidades de nível senhorio. Nesse momento, eu perguntei.
E se eu passar pela fase, como fica? Assim que essas palavras saíram, todos no local ficaram atordoados. Passar pela fase? Ninguém conseguiu passar pela floresta dos javalis desde que apareceu. Neste momento, Jianlin riu alto. Se eu passar, eu limpo todos os banheiros da escola. Foi você quem disse isso. No momento seguinte, eu e Jianlin chegamos à entrada do dungeon. Imediatamente, ambos fomos envoltos por uma luz vermelha. E Jian Tianzin colocou um cronômetro na mesa. A contagem regressiva começou. Neste momento, eu já estava em uma floresta. Dungeon Floresta dos Javalis. Nível Inferno. No momento seguinte, um círculo mágico apareceu ao meu lado. Uma enorme figura apareceu dentro do círculo mágico. Olá, meu mestre. O espírito sagrado do céu se ajoelhou em um joelho. De repente, uma enorme sombra atacou instantaneamente. E uma notificação apareceu diante de mim. Javali Selvagem nível 4. Qualidade comum. Habilidade. Investida do Javali. Neste momento, o espírito sagrado do céu avançou com um soco, acertando o Javali Selvagem que vinha em direção a nós. Um soco poderoso foi desferido. O punho do espírito sagrado do céu. Colidimos instantaneamente com o Javali Selvagem Furioso que vinha em nossa direção. O Javali Selvagem Furioso foi imediatamente eliminado. Derrotar o monstro de nível 4, o Javali Selvagem Furioso, rendeu 18 de experiência. Em seguida, apareceram 2 Javalis Selvagens Furiosos semelhantes. Eles vieram em nossa direção, em direção a mim e ao Espírito Sagrado do Céu. Mas o Espírito Sagrado do Céu apenas deu 2 passos simples. Seus dedos estavam firmemente cerrados. Ele lançou um soco. Um estrondo sônico apareceu de repente no ar. O Javali imediatamente seguiu com 2 socos. Experiência obtida 24%. Eu ouvi a notificação e isso foi incrível. A barra de experiência subiu instantaneamente para 13. Eu só entrei aqui há pouco tempo. Virei a cabeça e olhei para um deles. O Javali Selvagem Furioso caído. Ali flutuava, surpreendentemente, um livro de habilidades verde. E também um par de luvas. Essa taxa de loot é incrível. Eu peguei o livro de habilidades verde e as luvas. Invocar Javali Furioso. Este é o livro de habilidades do invocador, mas não pretendo usar. Antes do nível 3, o invocador. Se não usar itens especiais, só pode ter 3 criaturas invocadas. Portanto, as posições devem ser bem organizadas. Com uma criatura invocada, o Tirano Celestial, que é um tanque na linha de frente. Além disso, com a criatura mágica que Jianlin terá em breve. Ainda resta uma posição. É melhor deixar essa para o assassino de golpe crítico. Já estou começando a ficar ansioso. Do lado de fora do masmorras, desde que os 2 entraram, as pessoas que estavam assistindo não se foram. Eles também querem ver quem vai ganhar desta vez. A aposta são 2 livros de habilidades de nível de senhor. E nesse momento, a entrada da masmorra de repente brilhou. Uma figura cambaleante saiu de lá. Jianlin estava deitado no chão, olhando ao redor da multidão. Os estudantes que se aproximaram também estavam um pouco emocionados. É bom lembrar que esta é uma masmorra do inferno. Eu consegui aguentar 15 minutos mesmo sendo apenas nível 1. Ele olhou ao redor e sorriu. Shenfei não deve ter saído tão cedo, certo? No entanto, após alguns segundos, ninguém respondeu. O rosto de todos estava um pouco rígido. Jianlin tinha uma sensação ruim no fundo do coração. Então, seu seguidor Lin Jian disse em uma voz muito baixa. Shenfei ainda não saiu. E neste momento, no cenário, 2 figuras, uma grande e uma pequena, corriam rapidamente pela floresta. Isso imediatamente chamou a atenção de muitos javalis. Um por um, os javalis furiosos foram alarmados. Mas assim que apareceram, foram derrotados com um soco. E eu estava atrás, pegando os itens de loot. De repente, apareceu à minha frente um javali quase de 2 metros. Javali sangrento. Nível 7. Este deve ser o mini-chefe da segunda fase. Eu olhei para a barra de experiência, estava quase cheia. Depois que eu subir para o nível 2, um novo traço aparecerá. O Javali sangrento viu o espírito sagrado do céu. Naquele momento, um rugido aterrorizante ecoou. As 4 patas correram em direção ao espírito sagrado do céu. O espírito sagrado do céu rosnou. Corpo do verdadeiro dragão. No próximo instante, um verdadeiro dragão vívido surgiu do interior do espírito sagrado do céu. Escamas douradas cobriram o corpo do espírito sagrado do céu. O rugido do dragão, repleto de uma aura dominadora, imediatamente fez com que o javali sanguinário sentisse uma opressão aterrorizante. Nos pequenos olhos, que antes estavam cheios de raiva, foram cobertos pelo medo. No próximo instante, um soco foi desferido. Uma enorme bola de ar irrompeu. Com um estrondo, o javali sanguinário foi obliterado. Abater o monstro de nível 7, Javali Sangrento, rendeu 36% de experiência. Seu nível subiu para o nível 2. Talento ativado. Começando a extrair atributos.
Incontáveis palavras douradas giravam ao meu redor. No momento seguinte, uma palavra dourada apareceu diante dos meus olhos. Palavra lendária. Técnica do demônio que engole o céu. Pode engolir tudo no mundo para aumentar qualquer atributo próprio. Ignora qualidade e nível. Em seguida, imediatamente atribuí a palavra ao tirano celestial. Imediatamente, o tirano celestial evoluiu de grau épico para grau lendário. E um poder aterrador fluiu diretamente para dentro de mim. Esse talento é realmente incrível. Em seguida, tirei da mochila o conjunto completo do javali anterior e o machado. Primeiro, vamos engolir isso. O tirano celestial, sem hesitar, colocou na boca. Engoli o conjunto do javali e o machado de dentes de javali. Ganhei 200 quilos de força. Dureza do punho 1%. Dureza dos dedos 1%. Observando a expressão de prazer no rosto do tirano celestial. E eu, por dentro, pensei. Agora ficou ótimo. E ainda temos mais um grande consumidor. De repente, olhei para Xiao Kang e perguntei. Você consegue engolir o livro de habilidades? O espírito celestial assentiu e disse que poderia tentar. O espírito celestial pegou e colocou na boca. Engoli o livro de habilidades de invocar javali selvagem. Obtive a habilidade épica carga do tirano. Em seguida, olhei para o fundo da floresta. Finalmente vi o verdadeiro alvo. Esse é o chefe final da floresta dos javalis, o Rei Javali. Eu olhei para o Rei Javali. Então, ordenei que ativasse a forma verdadeira do dragão. O espírito celestial atacou o Rei Javali. Até agora, eu não vi. Qual é o limite do espírito celestial? Vi o espírito celestial derrubando um javali de guarda com um soco. Um pouco mais forte. Ativando a forma verdadeira do dragão, um soco derrubou. Um pouco mais forte. Ativando a forma verdadeira do dragão e o golpe do tirano, um soco derrubou. Seu nível subiu para 3, começando a extrair palavra-chave. Obteve o título lendário Grande Arte dos 5 Elementos. Pode dominar os 5 elementos do mundo. Tudo e todos não podem escapar dos 5 elementos. Eu olho para essa grande arte dos 5 elementos. Isso é um truque? A grande arte dos 5 elementos foi toda extraída. Então hesitei um pouco e decidi guardar para o uso futuro. Nesse momento, olho para o centro da floresta dos javalis, que está tão perto. Um javali enorme lentamente se levanta. Um rugido ensurdecedor ecoa. Ele explode da boca do Rei Javali. Eu olho para o Rei Javali e imediatamente respiro fundo. Não é à toa que é um monstro de nível 15 do chefe do nível inferno. Como diabos vamos passar por isso? Finalmente entendo por que o nível inferno é tão aterrorizante. Pequena Kang, você tem confiança? O espírito celestial olha para o Rei Javali e diz. É um pouco complicado. Mas eu posso tentar. Depois de falar, o espírito celestial imediatamente corre em direção ao Rei Javali. Golpe do tirano, carga do rei. No instante, o punho colidiu com a cabeça do Rei Javali. Emitiu um som de colisão metálica imenso. Um estrondo intenso de colisão ressoou. Toda a floresta estava tremendo. Acompanhado de um grito horrendo, o Rei Javali retrocedeu loucamente. E o espírito celestial também recuou ao meu lado, um pouco desapontado, dizendo: Eu falhei. Recobrei a consciência ao ouvir as palavras do espírito celestial. O que você quer dizer com falhei? O mestre não perguntou se eu poderia derrotá-lo com um único golpe? Eu falhei. Minha força ainda não é suficiente. No instante, eu percebi. O que o espírito celestial disse é um pouco complicado. Ele planejava derrotá-lo com um único golpe. Isso é um pouco exagerado. Derrotá-lo com um único golpe, sendo 12 níveis abaixo. Como os outros vão sobreviver a isso? Mas ao ouvir o tom sério do espírito celestial, eu respondi. Eu vou continuar te tornando mais forte, mas primeiro, Mateu. Certo. O espírito celestial acenou com a cabeça. No momento seguinte, o espírito sagrado do céu continuou avançando em direção ao Rei Javali. O Rei Javali viu o espírito sagrado do céu vindo novamente. Suas pernas pisotearam o chão com força. O chão ao redor começou a desmoronar loucamente, tentando enterrar o espírito sagrado do céu no solo. Mas o espírito sagrado do céu impulsionou-se com força contra o chão em direção ao Rei Javali. Carga do tirano. Num instante, o punho atingiu novamente o Rei Javali, acompanhado por um grito agonizante. Metade da cabeça do Rei Javali afundou, e sangue jorrou. O espírito sagrado do céu exalou um suspiro. A verdadeira forma do dragão desapareceu. Aproximou-se de mim e disse: Mestre, cumpri minha missão. Você derrotou o chefe final, o Rei Javali. Ganhou 376 de experiência. Nível elevado para 6. 3 luzes brilhantes apareceram em sequência, começando a extrair atributos. Ao mesmo tempo, do lado de fora da masmorra, já havia uma multidão imensa. Comentários variados. Todos estavam pensando quando eu sairia. Então, uma luz vermelha brilhou na entrada do dungeon. No momento seguinte, a luz vermelha subiu aos céus. No céu, apareceu uma linha de grandes letras. Parabéns ao profissional Shenfei.
por completar pela primeira vez o dungeon de nível inferno, Floresta dos Javalis. Levou 2 horas e 30 minutos para completar o dungeon. Recebeu a medalha de caçador de javalis como recompensa. Essa luz vermelha era ofuscante, e o local ficou em silêncio absoluto. Que brincadeira é essa? Wang Chun, por sua vez, gritou animadamente. Uau, Shenji é incrível! Ele completou sozinho a Floresta dos Javalis nível inferno. As palavras de Wang Chun fizeram todos perceberem. Imediatamente, todos soltaram gritos de surpresa. Jianlin, por sua vez, ficou pálido e murmurou. Isso é absolutamente impossível. Wang Chun rapidamente veio até mim e disse. Shenji, você completou o dungeon de nível inferno. Eu acenei com a cabeça e disse que era isso mesmo. Wang Chun riu alto. Agora, aquele Jianlin vai ter que ir lamparinar o banheiro. Eu olhei para Lin e disse. A partir de agora, o banheiro da escola será seu problema. Entre risadas, o rosto de Jianlin ficou completamente vermelho. Ele me encarou e rosnou entre dentes. É tudo sua culpa. No momento seguinte, na mão de Jianlin, apareceu uma enorme espada cortando em minha direção. Mas Jianlin não havia dado 2 passos quando um vento forte se levantou. Instantaneamente se transformou em uma corda que puxou Jianlin. Sem resistência, o puxou de volta ao lugar. Eu olhei para Jianlin, imobilizado pelo diretor Fang Yuan, e comentei. Isso é realmente falta de cérebro. O diretor se atreve a agir aqui. Eu pensei que você tivesse despertado como um cavaleiro do santo, e que seria alguém com potencial. Quem diria que primeiro você menosprezaria os outros alunos, e depois provocaria por um momento de diversão. Não aceitando a derrota, ainda ficou envergonhado e feriu alguém. Na escola secundária Shenshen, não temos alunos como você. Amanhã, faça seus pais virem. Eu realmente quero perguntar como eles estão ensinando seus filhos. E nesse momento, os olhos de Jian Tianzin estavam cheios de admiração. Ele me entregou o livro de habilidades roxo e disse que era aposta. Eu peguei o livro de habilidades, pensando que, depois de atribuir a grande técnica dos 5 elementos, não sei se o nível de senhor pode se tornar diretamente nível lendário. Enquanto eu pensava, nesse momento, o diretor Fang Yuan olhou para mim e disse para eu ir com ele. No escritório do diretor, Fang Yuan me serviu uma xícara de chá. Isso me deixou surpreso. Diretor, se você tiver algo a dizer, fique à vontade. Isso é muito gentil. Primeiro, sente-se. Você é o orgulho da nossa escola. Temendo que em poucos dias, a notícia de que você completou a masmorra do inferno se espalhará por toda a cidade profunda. E desta vez que eu te chamei, eu também tenho um pedido. Eu olhei para o diretor com confusão e disse. Eu sei que Fang Yuan não me chamaria sem motivo. Com certeza ele tem algo a me dizer. Daqui a meio mês, algumas cidades próximas irão realizar um torneio de intercâmbio entre universidades. Eu espero que você possa representar nossa escola para participar. Estou um pouco hesitante. Para ser sincero, desta vez é aceitável se destacar. Mas continuar se destacando me deixa com medo de ser alvo. Fang Yuan olhou para mim e soube o que eu estava pensando, rindo. Com certeza não vou deixar você trabalhar de graça. O prêmio para o primeiro lugar desta vez é livre para escolher. Escolher 6 itens de nível Lorde, ou trocar por um item de nível épico. E eu me lembro do cofre de recompensas da cidade profunda. Dentro, há uma pedra de cristal espacial, que pode abrir um espaço extra para criaturas invocadas. Para ser sincero, fiquei tentado. Ter mais uma criatura invocada significa mais poder de combate. Além disso, a escola pode fornecer alguns recursos antecipadamente. Além dos 3 itens de nível raro fornecidos pela escola, eu também posso contribuir com uma parte. Patrocinar pessoalmente um livro de habilidades de criatura invocada de nível Lorde. O diretor continuou rindo. E a aluna Liu Huiyan também concordou. Ela irá participar durante o treinamento com o professor. Ao ouvir que ele mencionou Liu Huiyan, eu disse diretamente. Não diga mais nada, diretor. Eu aceito esse trabalho. Se você precisar de algo, pode me dizer agora. Eu mando alguém trazer para você. Fang Yuan perguntou. Eu pensei um pouco e disse. Um livro de habilidades de criatura invocada de nível senhor. Preciso de um tipo assassino ou de suporte. Se na escola puder trocar por equipamentos que eu posso usar, de preferência armaduras. E durante essas 2 semanas, você pode farmar na Floresta dos Javalis de graça. Todos os custos serão cobertos pela escola. O diretor acenou com a cabeça, satisfeito. Mas a próxima coisa que eu disse fez ele ficar irritado. Aquele diretor. Eu não vou mais fazer dungeons. Eu quero ir primeiro à borda do abismo ao ar livre. Você está louco? Que nível você está agora? As criaturas do abismo têm pelo menos nível 10. E sua força de combate é muito maior do que a dos monstros da dungeon. Os monstros lá são muito mais fortes. Aquilo não é uma dungeon, é algo que pode matar. Fang Yuan me olhou seriamente e disse. E eu olhei seriamente para o diretor e respondi. Diretor,
mas a experiência lá é várias vezes maior do que a dos dungeons. Eu sei que você se preocupa com a minha segurança, mas eu sei me cuidar. Já que eu trouxe isso à tona, tenho certeza do que estou fazendo. O diretor suspirou, sabendo que não conseguiria me convencer. Então, cuide-se. Na hora, vá se apresentar ao exército do abismo na borda do abismo. Eu vou ligar para lá. O diretor massageou a testa. Amanhã, eu vou mandar alguém entregar as coisas para você. Vá para casa. Não sei se aceitar isso é uma bênção ou uma maldição. Eu murmurei ao voltar para casa. A próxima etapa é invocar o espírito de fogo. Depois, vou conceder a grande arte dos 5 elementos a. Então, ele fará um sorteio e abrirá baús. Em seguida, eu peguei o livro de habilidades e invoquei o jardim de fogo. De repente, apareceu no espaço da criatura invocada uma figura humana feita de chamas. No momento seguinte, eu concedi a grande arte dos 5 elementos ao espírito de fogo. Ele evoluiu de nível senhor para imperatriz dos 5 elementos. Nível lendário. Imediatamente, cores vibrantes envolveram o espírito de fogo. Transformou-se em um casulo colorido. Após 4 ou 5 respirações, o casulo colorido se quebrou. Uma mulher saiu do casulo colorido. Em seguida, abri o painel da imperatriz dos 5 elementos para verificar. Imediatamente, respirei fundo. Habilidade. Condução espiritual dos 5 elementos. Método dos 5 elementos. Grande demônio dos 5 imperadores. Sangue da imperatriz dos 5 elementos. Ao mesmo tempo, um som de aviso soou ao meu lado. A linhagem da sua criatura invocada evoluiu. Você obteve um aumento de metade da capacidade. Instantaneamente, em minha mente, inúmeras e variadas informações surgiram. Ao mesmo tempo, meu corpo começou a brilhar com uma luz espiritual colorida. Abri os olhos, meu rosto estava animado. Magia dos 5 elementos. Eu também me tornei um mago. Foi então que me lembrei que ainda tinha 3 oportunidades de extração de atributos. Vou extrair e ver que atributos posso obter. No momento seguinte, obtive um atributo lendário. Deus da medicina está entre nós, capaz de dominar as habilidades de vários médicos renomados, e com grande probabilidade de encontrar itens de ervas. Alma vencedora da luta. Pode rapidamente dominar inúmeras técnicas de combate e métodos de uso de armas. Desbloquear todos os requisitos de uso de armas. Mão do ladrão de almas. Rouba almas e as transforma em poder. Pode acumular até 100 camadas de almas. Ai, meu Deus! Até o livro de assassinato apareceu. Sem pensar 2 vezes, eu o atribuí à imperatriz dos 5 elementos. Essa habilidade não é uma combinação perfeita para a imperatriz dos 5 elementos? Se o deus das ervas estivesse vivo. Vamos ver quando tivermos uma criatura invocada de apoio. A alma vencedora da luta, sem dúvida, é para o espírito sagrado do céu. Atribuição do título Mãos Ladrões de Almas bem-sucedida. A imperatriz dos 5 elementos estava inicialmente confusa sobre mim. Quando estava parada, sem saber o que fazer. De repente, sentiu que dominou uma habilidade especial. Após processar a informação, a imperatriz dos 5 elementos, com seus olhos de fênix, olhou para mim com um olhar cheio de choque. Eu sorri e disse que esse é o poder que eu te dei. Em seguida, olhei para a mochila de profissões. Após derrotar o rei Javali, ganhei um baú do inferno. Em seguida, abri o baú. Recebi o título de caçador de javalis e materiais de nível de senhor. Coração do rei Javali. Profissão de classe guerreiro. Após o uso, aumenta uma parte da constituição e tem a chance de compreender habilidades. Rugido do rei. De repente, vi em minha mão. Apareceu um coração de javali ensanguentado. Em seguida, liberei o espaço de invocação. Deixei o espírito sagrado do céu usar a habilidade de devorar para engolir. No dia seguinte, espreguicei-me e olhei para o celular ao lado. Shen Fei, venha à escola. As coisas que você queria estão prontas. E os pais de Jianlin vieram à escola dizer que podem compensar as coisas como aposta, para evitar que Jianlin tenha que lamparinar o banheiro. Eu vi a mensagem que o diretor enviou. Neste momento, a imperatriz dos 5 elementos falou suavemente. Eu tenho um feitiço, o grande escudo dos 5 elementos, que pode ser usado para viajar. Tudo bem. No momento seguinte, a imperatriz dos 5 elementos me transformou em uma luz colorida, voando em direção à escola secundária da cidade profunda. Um momento depois, já estava na porta. Foi rápido demais. Há pouco, senti uma luz colorida piscando à minha frente. Um momento depois, cheguei à escola. A imperatriz dos 5 elementos já havia retornado ao espaço de invocação. Em seguida, voei em direção ao escritório do diretor. Vi o diretor sentado em frente a 2 jovens. Um deles era Jianlin, e o outro tinha uma aparência semelhante à de Jianling. Não tem jeito, meu irmão é problemático, então. Meu pai me mandou dar uma olhada. Desde que eu consiga o perdão do Shen Fei, está tudo bem, certo? O diretor acenou com a cabeça. Claro,
Isso é algo que diz respeito a eles. Eu sou apenas uma testemunha. Jianling disse confiante que tudo bem. Eu acredito que ele fará um favor para Jianling. Eu empurrei a porta e entrei. Assim que cheguei, ouvi alguém se exibindo. Por que eu deveria te dar alguma consideração? Olá, diretor. Eu me sentei ao lado do diretor e enfrentei Jianling e Jianling. Estudante Shen, eu sou Jianling, o irmão do Jianling. Eu interrompi. Espera um momento. Não seja educado. Diga diretamente as condições, estou com pressa. Jianling respondeu ao ouvir isso. Shen Fei, hoje, considere isso como um favor para mim. Eu ri friamente e disse, quanto vale o seu favor? Traga algo substancial. Você tem certeza de que quer se opor à nossa família? O rosto de Jianling também ficou sombrio. Foi seu irmão que começou a provocá-los. Agora você diz que eu estou me opondo a vocês. Depois de tanto tempo, um idiota não sabe como agir, certo? Assim, eu também posso abrir mão da recompensa. Da próxima vez que Jianling me ver, ele deve se curvar e dizer: agradeço ao Shenjie por não me deixar lamber o banheiro. Jianling, que estava em silêncio, gritou: de jeito nenhum. Caleze. Jianling virou a cabeça e repreendeu Jianling. Ao olhar para Shen Fei, seu rosto já não tinha mais a educação, mas ele disse sombriamente: uma ação tão vergonhosa, nós não podemos aceitar. Vamos abrir as condições. Um livro de habilidades de invocador de nível senhor. Impossível. Você realmente acha que um livro de habilidades de nível senhor é como um repolho? Jianling deu uma risada fria, como se fosse uma piada. Como você pode pedir um livro de habilidades de nível senhor? Que piada é essa? Então seu irmão ainda vai apostar isso? Eu não sabia que Jianling estava ansioso e prestes a explicar, mas foi interrompido por Jianling. Eu disse para ele calar a boca. Jianling olhou fixamente para Jianling. Esse desperdício realmente acha que há muitos livros de habilidades de nível senhor? Há tantos livros de habilidades de nível senhor assim? Mesmo que a família Jian seja rica, não é assim que se faz. 3 livros de habilidades de invocador raros. É demais. Se não aceitar isso, então eu prefiro deixá-lo ir lamber o banheiro. Parece até mais divertido. Shen Fei olhou para Fang Yuan. Esse cara não está negociando nada. Você está falando sério? Chega. Ofender você, Jianling, é ofender a família Jian. Está bom assim? 3 livros de habilidades de invocador raros. Se não der, então que vá lamber o banheiro. Tudo bem. Isso foi você quem disse. Deixe seu endereço que eu mando entregar. Você pode mandar entregar agora mesmo. Deixar o endereço. Quem sabe se você não vai me mandar assassinar à noite. Fang Yuan explicou calmamente ao lado. Agora Shen Fei é uma figura pública na cidade profunda. Se ele morrer de repente na cidade, não culpe o velho por relatar à federação. Alguém está tentando assassinar um gênio da federação. Obrigado, diretor. Só me preocupo que algumas pessoas não sigam as regras. Shen Fei olhou diretamente para Jianling e disse claramente que eram eles. Jianling fez uma ligação. No tempo seguinte, Shen Fei e Fang Yuan estavam tomando chá. Enquanto isso, Jianling e Jianling estavam com expressões sombrias. Jianling olhou para Shen Fei com um olhar assassino. Esse cara realmente pisou no orgulho da família Jian. Rasgar a face da família e deixá-la ser pisoteada. Você, desta vez, parece que ofendeu a família Jian profundamente. Não demorou muito para que alguém da família Jian trouxesse 3 livros de habilidades raras de invocador. As expressões de Jianling e Jianling não melhoraram. Ele nem falou com Fang Yuan e simplesmente se foi. A voz de Fang Yuan estava um pouco preocupada. Dentro da cidade profunda, eu ainda tenho um certo poder de intimidação ao falar. Sem contar que você agora está sob a atenção da federação. Esses caras com certeza não se atreveriam a agir contra você na cidade. Mas se aparecer no campo, não se sabe quem mataria quem. Fique tranquilo, diretor. Quanto a ofender, com o jeito que esses irmãos da família Jian falam, você acha que se eu der uma colher de chá, ele me deixaria em paz? Fang Yuan só pôde acenar com a cabeça. O nome da família Jian não traz nada bom, só coisas ruins. Tudo bem, vamos esperar. Eu já avisei o exército do abismo. Você pode ir direto para lá. E aqui está o que você pediu. Fang Yuan apontou com o dedo e uma caixa apareceu na mesa. O diretor é generoso. Shen Fei disse com um sorriso. Ao abrir a caixa, havia um livro de habilidades dentro. Havia também um bastão vermelho, um chapéu e um anel. Você realmente age por interesse, não é? Deixa pra lá. Dentro, o livro de habilidades de invocação se chama A Lança das Sombras. Você quer um tipo de criatura invocada assassina. Essa coisa não é simples, use-a bem. Fang Yuan, sem opções, continuou a apresentar. Esses 3 equipamentos formam um conjunto. Originalmente eram 6 peças, mas agora só restam 3. As 3 restantes dependem da sua sorte para serem coletadas. Mas 3 peças são suficientes para suas criaturas invocadas de mago no início. Conjunto.
Shen Fei ficou um pouco surpreso ao ouvir as palavras de Fang Yuan. Ele rapidamente pegou seu bastão. Bastão do Espírito de Fogo, equipamento de mão raro, exclusivo para o uso de invocações. Após equipar, o poder da magia de fogo aumenta em 30%. O consumo de magia de fogo é reduzido em 10%. Pode preencher uma habilidade de magia de fogo para liberar sem custo. Requisitos de equipamento: classe de mago nível 1 ou superior. Realmente é um conjunto de 6 peças. Mas só de ver a primeira peça já parece muito poderosa. Não é à toa que na floresta dos javalis nível inferno, aquele cara, Wang Lin, conseguiu aguentar tanto tempo. Parece que os equipamentos também são uma parte muito importante do poder de combate. Agradeço ao diretor. Shen Fei realmente agradece desta vez. Embora Fang Yuan tenha prometido a Shen Fei 3 equipamentos de invocador, na verdade, poderia simplesmente dar qualquer um, mas ele trouxe um conjunto completo. Isso significa que foi cuidadosamente pensado. Além disso, é para o uso do elemento fogo. Com certeza pensando no segundo invocador, que é o espírito das chamas. Então escolheu esse conjunto para ele. Contanto que você consiga um bom resultado na troca conjunta. Então isso vale a pena para mim. Fang Yuan riu alto. Bom, não decepcionarei o que o diretor confiou. Vá. O futuro é, afinal, de vocês. Shen Fei voltou para casa e invocou a Imperatriz dos 5 Elementos. Ele entregou o conjunto à Imperatriz dos 5 Elementos e disse: Pequena Ji, experimente. Não preciso experimentar, já sinto o efeito. A Imperatriz dos 5 Elementos pegou os 3 equipamentos. No momento seguinte, a cabeça da Imperatriz dos 5 Elementos já estava usando um chapéu, e em sua mão havia um cetro, e em seus dedos brancos como cebolas havia um adicional anel incrustado com rubis. Não é ruim, embora o aumento não seja grande, mas pelo menos tem alguma utilidade. A Imperatriz dos 5 Elementos acenou com a cabeça, mas percebeu que você a estava olhando com um ar atordoado. Ela não pôde deixar de rir e perguntou: Está bonito? Ao ouvir as palavras da Imperatriz dos 5 Elementos, recuperei a compostura. Fiquei um pouco envergonhado e respondi: Está bonito. Se está bonito, tudo bem. A Imperatriz dos 5 Elementos riu suavemente, cobrindo a boca, dizendo que o mestre era realmente adorável. A Imperatriz dos 5 Elementos, vestindo o equipamento, parecia ainda mais majestosa. A combinação de charme e majestade me deixou um pouco atordoado por um momento. Eu cocei a cabeça e hesitei por um momento, mas coloquei a agulha sombria no meu bolso primeiro. Agora, a habilidade extra de arrecadação de moedas está ativa. É óbvio que é para suporte. Agora, não tem como acompanhar se eu invocar o ritmo do espírito sagrado e da Imperatriz dos 5 Elementos. Ele estava pensando se conseguiria obter um livro de habilidades de invocação de suporte. Melhor invocar primeiro os de suporte. Ou então, vamos esperar ele subir de nível e tirar um atributo adequado para o tipo assassino. Depois, vamos invocá-lo. Eu peguei 3 livros de habilidades de invocador. Os 3 livros de habilidades que o acampamento Jian me deu. Só posso dizer que a família Jian é realmente um caixa eletrônico. Agora, já me deram um livro de habilidades de Lorde e 3 habilidades raras. Onde eu vou encontrar um grande proprietário como esse? Se você procurar problemas, não se deixe pegar em seu ponto fraco. Caso contrário, vou continuar a roubar dos ricos para dar aos pobres. Lembrou-me do olhar dos 2 irmãos da família Jian antes de saírem. Pelo caráter de Jian Lin, já dá para saber como é a família Jian. Como é o caráter dessas pessoas? Vamos primeiro dar uma olhada nesses 3 livros de habilidades. Estou um pouco ansioso. Livro de habilidades, escudo de sangue espiritual. Qualidade, rara. Efeito, pode consumir qualquer criatura invocada contratada. Com estado físico de 10. Forma um escudo de defesa para o invocador. O efeito de defesa do escudo é igual a o estado físico consumido multiplicado pelo nível da habilidade. Livro de habilidades, conexão mágica. Qualidade rara. Efeito ativado. Pode conectar a magia da criatura invocada ao invocador. Qualquer uma das partes pode usar a magia da outra. A magia não pode ser recuperada durante a conexão. Desconectar e reconectar requer um tempo de recarga de 1 hora. Livro de habilidade, gigante sanguinário. Qualidade rara. Efeito ativado. Escolha qualquer criatura invocada do gigante contratada para o fortalecimento sanguinário. Criatura invocada do gigante com sangue fortalecido. Grande probabilidade de entrar em estado de confusão. Poder de ataque corpo a corpo 50. Não é de se admirar que tenha sido tão generoso. Na verdade, não é para um invocador normal. O que é inútil é, na verdade, defeituoso. Se esses 3 habilidades fossem colocados em um invocador comum. Primeiro, vamos falar do primeiro invocador normal. A criatura invocada em si não deve ter uma constituição forte. Sem mencionar que isso ainda enfraquece a criatura invocada. Em troca da defesa do invocador,
A principal força de combate do invocador é a criatura invocada. Mas minha criatura invocada é o espírito celestial de nível 10. Eu sinto que até monstros de nível 10 podem não conseguir quebrar meu escudo. O segundo invocado é a princesa dos 5 elementos. Desde que existam os 5 elementos, pode acelerar a recuperação de poder. Naquele momento, eu serei uma plataforma de ataque móvel. Quanto ao terceiro, de fato, não serve para nada. Mas eu não preciso, posso dar ao espírito celestial. Legal. Não consegui conter o riso. Aprendi as 2 primeiras habilidades. E joguei a outra no espaço de invocação para alimentar o espírito celestial. Quase lá. Vou comprar algumas coisas e amanhã vou dar uma olhada na margem do abismo. Comecei a comprar algumas coisas online que vou precisar para a viagem. Afinal, não sei até quando vou ficar. Enquanto isso, Jiang e Jianlin estavam sentados no sofá. Jianlin estava com o rosto cheio de raiva. Irmão, que tal chamarmos a equipe de combate para matar Shen Fei? Ele ainda tem coragem de pisar em cima de nós. Esse idiota. Calhe a boca. Não ouviu o que Fang Yuan disse? Além disso, você sabe quão popular Shen Fei é agora? Mesmo que fosse matar, não seria dentro da cidade profunda. Jiang lançou um olhar fulminante para Jianlin. Você despertou como cavaleiro sagrado e não vai treinar? Brigando por ciúmes e fazendo apostas. Mas pai não me disse para perseguir Liu Huyan? Dizem que ela tem um forte histórico. Mas não é assim que se faz. Ele é realmente um inútil. Vá logo treinar. Daqui a meio mês, haverá a conferência de intercâmbio das universidades. Naquela época, meu orientador também virá. Eu te recomendei para ele, se puder. Entrar na Universidade do Império não é algo que eu tema perder a oportunidade. Mas e quanto ao Shen Fei? Jianlin, ao ouvir sobre a Universidade do Império, também mostrou um olhar de respeito. Mas ainda não conseguia engolir essa frustração. Eu mandei alguém ficar de olho. Assim que ele deixar a cidade profunda, na hora. Vamos ver se ele consegue voltar com vida. Na manhã seguinte, eu saí de casa com uma mochila nas costas. Sozinho, cheguei ao grande portão norte da cidade profunda. E ao meu lado, a princesa dos 5 elementos me acompanhava. Ao longo do caminho, não sei quantos olhares atraí. As majestosas muralhas isolam a cidade interna da externa. No portão norte da cidade profunda, há uma área de abismo. A margem do abismo causada pela invasão. Aqui, há lojas de armas, oficinas e lojas de poções. Além disso, há alguns profissionais indo em direção à margem do abismo. No entanto, esses profissionais têm uma medalha no peito. Esta é a medalha do exército quebra-abismo para saídas temporárias da cidade. Quando cheguei à entrada, fui parado por 2 pessoas. Estudantes do ensino médio não podem sair da cidade. Eu já estava preparado para falar. Eu sou Shen Fei, da escola secundária de Shenshen. Nosso diretor deve ter reportado isso. Esperem, vou procurar algumas informações. Uma das pessoas não disse nada, como se fosse uma piada. Em vez disso, começou a tirar um dispositivo para procurar. Logo ele acenou com a cabeça e disse, já recebi. Indo para o exército quebra-abismo como explorador para desbravar. Que a sorte nas batalhas esteja com você e que retorne em segurança. Esta é a medalha de viagem. Outra pessoa rapidamente tirou uma medalha especial e me entregou. É a mesma medalha que aquelas pessoas que vi antes estavam usando. Esta medalha pode localizar e também registrar. Considera-se uma prova temporária do exército quebra-abismo. A margem do abismo não é um lugar que qualquer um pode ir. A margem do abismo e as instâncias, na verdade, são diferentes das áreas de nível que foram limpas. Aquilo é realmente uma terra selvagem. Obrigado. Eu peguei a medalha e acenei com a cabeça. Os 2 então olharam para a princesa dos 5 elementos, prestes a perguntar sua identidade. Eu rapidamente disse, esta é a minha criatura invocada. Ah. Tudo bem. Os 2 ficaram surpresos e olharam para a princesa dos 5 elementos. Aquela face deslumbrante e cheia de majestade. O olhar que me dirigiram imediatamente se tornou respeitoso. Uma criatura invocada tão vívida e expressiva. Seu nível deve ser bastante alto. Após saírem da cidade, o que apareceu diante de Shen foi uma vasta desolação. O solo era todo negro. Parecia que havia uma leve névoa negra no ar, extremamente opressiva. Não havia sinal de vida alguma. Esta é a zona de amortecimento para evitar que a linha de defesa colapse e permita que a cidade profunda seja atacada. Eu me lembrei da introdução detalhada sobre como entrar na margem do abismo. Pequena G, vamos. Vamos para a linha de defesa com a grande duplicação dos 5 elementos. A princesa dos 5 elementos soltou uma leve risada. Num instante, luzes coloridas voaram em direção ao longe, até que avistamos uma linha de defesa especial, bloqueada na entrada por grandes pedras. Sem surpresas, também foi barrada. E a verificação de identidade é extremamente rigorosa. Shen Fei da escola secundária de Shenshen. Invocador de nível 5. Os guardas receberam informações da cidade de Shenshen.
Eles se entreolharam e não puderam deixar de comentar. Por favor, mostre suas habilidades. Eu movi o queixo e apontei para a princesa dos 5 elementos. Tudo bem. Desculpe. O guarda acenou rapidamente com a cabeça e me deixou entrar. Só depois que minha figura desapareceu. Eles se olharam e murmuraram. Criatura invocada em forma humana. Criatura invocada cheia de sabedoria. Pelo menos é de nível Lorde, talvez até épico. Mais um prodigioso. Mas vir para a margem do abismo com nível 5 não é arriscado demais? Quem sabe? Talvez os mais velhos tenham dado algo para garantir a vida. Daqui a um mês não é o exame de admissão? Provavelmente veio para se preparar para o exame. O nome Shenfei parece familiar, sinto que já ouvi em algum lugar. Esse nome é bem comum, não? Depois que entrei na linha de defesa, percebi que havia bastante gente aqui. Apenas em comparação com os profissionais dentro da cidade de Shenshen. As pessoas aqui parecem apressadas. E a maioria está ferida. Minha presença não chamou a atenção de ninguém aqui. Ou melhor, em vez de se preocuparem com Shenfei, esse estudante do ensino médio inexperiente. Eles têm coisas mais importantes a fazer. E eu também fico feliz assim. Ao chegar na saída, descobri que havia um painel de missões aqui. Missão permanente, encontrar o núcleo de poluição da margem do abismo. Recompensa, medalha de mérito militar de prata, cargo de centurião. Missão permanente, eliminar criaturas do abismo para obter o núcleo do abismo. Com o núcleo do abismo, é possível ganhar pontos de mérito militar. Eu fui olhando uma por uma. A primeira missão, o núcleo de poluição, é a razão pela qual a margem do abismo se formou. Se encontrado, a recompensa é diretamente em prata, a medalha e o cargo de centurião. Isso é absurdo. No entanto, os núcleos de poluição geralmente estão próximos ao abismo. Não é um lugar que eu possa alcançar, então é melhor não pensar nisso. Eu memorizei os requisitos de algumas missões. Depois, saí dessa linha de defesa. Ao sair da linha de defesa, percebi que esta margem do abismo era ainda mais absurda do que na zona de amortecimento. Onde quer que olhasse, quase tudo era um cenário desolado e sombrio. No ar, parecia haver uma infinidade de poeira, cobrindo tudo, que só podia ser visto através de alguns raios de luz. Então, esta é a margem do abismo? Eu me lembro que este lugar era bastante famoso antes. Agora, está completamente transformado em um lugar sem vida. Que o abismo se dane. No momento seguinte, uma enorme figura apareceu ao lado de Shenfei. O espírito celestial rugiu para o céu, sem medo de alarmar as criaturas do abismo aqui. Principalmente porque eu estava sufocando no espaço da criatura invocada por muito tempo. Agora finalmente posso sair. A princesa dos 5 elementos olhou para seu parceiro. Ela nunca tinha visto o espírito celestial antes. E quem entrou junto de repente viu Shenfei não pôde deixar de se surpreender ao ver esse gigante ao seu lado. O corpo do espírito celestial agora, após atingir o nível 5, já ultrapassou 5 metros. Realmente é um gigante. Jovem, que criatura invocada é essa? Por que parece tão impressionante? Parece um gigante das montanhas. Ou talvez um gigante das montanhas evoluído para um senhor do céu e da terra. Isso é uma criatura invocada de nível Lorde. Parece que mais um rico está brincando de invocador. Eu olhei ao redor. Aqui tem muita gente, é difícil subir de nível. Vamos. Pequena Gi. A grande transcendência dos 5 elementos imediatamente envolveu os 3 e voou em direção ao fundo. Todos ficaram paralisados ao ver essa luz espiritual especial. Mas, após um momento, logo começaram a se olhar. Lá no fundo, há criaturas do abismo de nível 20 ou até mais. Isso não é um convite à morte? Ao mesmo tempo, dentro da linha de defesa, responsáveis por monitorar a situação da margem do abismo, e também por localizar o campo de monitoramento dos novos temporários. O guardião Liu Vental de repente viu uma figura, correndo em direção ao fundo da margem com uma velocidade incrível. Em um instante, ele chegou à área de nível 10. Com a testa franzida, disse, esse cara está procurando a morte. Entrar na margem do abismo com esse tipo de método. A presença que não pertence ao abismo irá alarmar diretamente inúmeras criaturas do abismo. Os novatos que entram na margem do abismo. O guia menciona essa situação. É para evitar que alguns novatos entrem na margem do abismo, tratando a margem do abismo como um dungeon comum. Quem diria que não ouviriam de jeito nenhum? Pessoas assim realmente merecem morrer. Liu Vental viu no monitor. Ao redor desse ponto de luz, apareceram rapidamente vários 10 pontos de luz vermelha. Ele suspirou. Não há mais salvação. Mesmo chamando por ajuda, não conseguirão salvá-lo. Quem é essa pessoa? Tão imprudente a ponto de se meter em problemas. Vamos ver de qual grupo de batalha ele é. Liu Vental não pôde deixar de gritar com raiva. Uma vida inteira se foi assim. É possível encontrar os dados dessa pessoa? Liu Vental disse que as pessoas da agência de monitoramento apressadamente verificaram pelo número e localização. Sim,
O invocador Shen Fei da escola secundária de Shen Shen. Invocador. O nome Shen Fei da escola secundária de Shen Shen me soa familiar. Shen Shen. Seus olhos imediatamente se arregalaram. Não pode ser tão coincidência, pode? Ele se lembrava do diretor da escola secundária de Shen Shen. Fang Yuan cumprimentou-o. Um de seus alunos vai para a margem do abismo. Na hora, peça a ele para dar uma olhada. Ele realmente conhece Fang Yuan. Naquele momento, Fang Yuan apenas achou que ele estava brincando. Ele acabou de despertar, não faz nem 2 dias. Como ele pode vir para a margem do abismo? Até que ele soube que Shen Fei havia completado o nível de dificuldade infernal. Ele percebeu que isso provavelmente é um prodigioso. Embora soubesse que os monstros do nível não se comparam aos do abismo, em termos de biologia, não há comparação. O nível de dificuldade do calabouço do inferno ainda tem um certo valor. Então não houve recusa. Principalmente porque ele achava que poderia demorar mais um tempo para chegar. Não esperava que chegasse agora. Se realmente morrer aqui, o diretor Fang não vai enlouquecer, vai? Este é um gênio que pode completar o calabouço do inferno. Shen Fei e os outros 3 não tiveram de forma alguma necessidade de ocultar suas presenças. No próximo momento, no meio daquela terra árida, dezenas de montes de terra surgiram de repente e explodiram. Cadáveres em decomposição, escorrendo sangue negro. Saltaram, com rostos horrendos, atacando os 3. A luz espiritual parou instantaneamente. As informações apareceram de repente diante dos olhos. Cadáver em decomposição. Qualidade rara. Nível 13. Habilidades. Veneno de cadáver. Dente de cadáver. Corpo de cadáver. Bênção do abismo. O corpo possui a capacidade de regeneração. Se não for possível destruí-lo completamente instantaneamente, após um certo tempo, pode renascer novamente. Em estado de proteção do abismo, o dano recebido de ataques é reduzido em 30. Essa é a diferença entre as criaturas do abismo e as masmorras? Eu dei uma olhada e é muito forte. Além de ter um nível de habilidade alto, também existe o que se chama de bênção do abismo, essa habilidade especial. E também a proteção do abismo, que pode reduzir o dano recebido. Essa também é a razão pela qual o exército quebra-abismo sofre tantas baixas. O espírito celestial estava prestes a ir, mas alguém foi mais rápido. Mestre, olhe para mim. A princesa dos 5 elementos, com olhos de fênix e um brilho frio, murmurou, chamas do lótus vermelho. No momento seguinte, elementos de chamas infinitas se concentraram entre o céu e a terra. O céu, que antes estava escuro, parecia ter sido iluminado por um grande sol. Uma flor de lótus vermelha floresceu instantaneamente nas mãos da princesa dos 5 elementos. O lótus vermelho flutuava. Chamas subiram aos céus, iluminando tudo ao redor de forma intensa, como se um grande sol estivesse descendo. Em um instante, inúmeras chamas jorraram. Incendiou todos os cadáveres em decomposição que atacavam. Além disso, as chamas se espalharam loucamente, lambendo o chão. O dragão da terra se virou. A princesa dos 5 elementos rapidamente apontou a outra mão para baixo, como se uma imperatriz estivesse ordenando a seus súditos. Em um instante, todo o chão estava agitado e tremendo, como se houvesse dragões da terra se movendo sob o solo. Sombras surgiram do chão. Elas foram lançadas para fora, ainda sem emitir um rugido. Em seguida, foram consumidas pelas chamas da flor de lótus vermelha. Derrotar o cadáver em decomposição do ser do abismo rendeu 32 de experiência. Seu nível subiu para o nível 7. Derrotar o cadáver em decomposição do ser do abismo rendeu 14 de experiência. Seu nível subiu para o nível 8. A experiência apareceu novamente na tela. Mas estive na margem do abismo por 10 minutos. No momento seguinte, meu corpo brilhou consecutivamente 2 vezes, e subi de nível 2 vezes. A margem do abismo é realmente empolgante para subir de nível. Eu estava pensando em como explicar isso para Fang Yuan. Liu Vental de repente percebeu que ao redor de Shen Fei, os pontos vermelhos desapareceram em um instante, como se tivessem sido apagados por uma força invisível. Isso. Liu Vental ficou atordoado. Isso significa que todos aqueles monstros morreram. Seus olhos se arregalaram. Isso foi rápido demais, não? Será que um prodigioso apareceu? É isso que é ser um gênio? Liu Vental já viu muitos dos chamados gênios das universidades. Mesmo após o exame nacional, são poucos os que se atrevem a entrar na margem do abismo. E muitos nem se destacam. Mas não esperava que, ao entrar, eu instantaneamente eliminasse mais de 10 criaturas do abismo. Não é de se admirar que ele tenha tentado entrar na margem do abismo após apenas 1 ou 2 dias de despertar. Parece que ele tem uma confiança extrema em sua força de combate. Liu Vental suspirou aliviado, mas logo seus olhos brilharam de surpresa. Se eu pudesse me juntar ao exército quebra-abismo, seria ótimo. Fazer com que continuem a procurar informações sobre Shen Fei. Eu olhei para o céu, onde as chamas vermelhas estavam desaparecendo gradualmente.
A flor de lótus de fogo engoliu em seco. Isso é uma plataforma de artilharia? Um feitiço épico, além de múltiplos bônus de magia. E os bônus do equipamento para o elemento fogo. Um único disparo e um ser do nível 13 do margem do abismo aparece e é eliminado instantaneamente. Aqueles que não aparecem, eu simplesmente os arranco do chão e elimino. A princesa dos 5 elementos ficou pálida por um momento. Para se exibir, ele usou 2 habilidades épicas. Quase a deixei sem forças. Afinal, é minha primeira batalha. Aquele grandalhão estava seguindo seu mestre antes. Ele já havia se destacado por um tempo na minha frente. Eu definitivamente não posso ficar para trás. Porque há uma conexão espiritual. Eu posso sentir, mais ou menos, os pensamentos da princesa dos 5 elementos. Isso me faz rir e chorar. Ela é uma pessoa que não se entrega facilmente. Se você já matou todos, o que eu faço? O espírito celestial viu esses novos companheiros. A habilidade exterminou todos os monstros nas proximidades. Eu fiquei tanto tempo no espaço de invocação que queria desabafar um pouco. Eu acabei sendo ofuscado. Vai e pegue tudo isso. A princesa dos 5 elementos sorriu e disse: vocês não devem brigar. Há inúmeras criaturas do abismo na borda do abismo para vocês matarem. Por que a pressa? Eu vi que os dois estavam prestes a brigar e rapidamente disse: o espírito celestial ainda obedeceu e pegou tudo. Eu olhei, infelizmente, não tinha livro de habilidades de criatura invocada. Os livros de habilidades eram todos equipamentos. Coma tudo. O espírito celestial ainda era muito leal às palavras de Shenfei. Ele enfiou todos esses equipamentos verdes e azuis na boca. Sons contínuos continuaram a ecoar. Primeiro, vou sortear os atributos. Espero conseguir um atributo de assassino. Com um pensamento, um mar de atributos dourados o cercou. Atributo lendário. Técnica de desvio de espada celestial. Cada movimento pode acumular poder. 10 anos afiando uma espada. Um golpe que assusta deuses e imortais. Texto lendário. A busca do Pai. O grande sol se assusta. Chegando enquanto corre. As mãos podem tocar o céu, atingindo a alma. Esta técnica de espada de cortar os céus e arrancar espadas é muito adequada para assassinos. Eu vejo que esta técnica de espada de cortar os céus e arrancar espadas não é muito adequada para assassinos. Um golpe mortal. Se não agir, tudo bem, mas quando agir, será de forma impressionante. Vejo que há um texto adequado para assassinos. Eu pego diretamente do meu mochila de profissão. A lâmina sombria do abismo é batida com força. Você aprendeu a habilidade invocar Espinho Sombrio e obteve uma nova besta invocada, Espinho Sombrio. Seu contrato de invocação está cheio, para invocar novos. Os invocados precisam de uma troca de habilidade. Invocar. Uma sombra apareceu instantaneamente ao meu lado. Dentro da sombra, uma figura vaga é visível, mas não consigo ver claramente a forma. Como se tivesse nascido na sombra. A técnica de puxar a espada do céu foi concedida com sucesso. Eu estou tão desinteressado que nem quero olhar as habilidades da lâmina sombria do abismo. Veja diretamente como fica após a atribuição do termo. No momento em que vi, também fiquei atordoado. Criatura invocada, Espinho Sombrio. Assassino Celestial. Lenda de qualidade. Nível 7. Talento Assassino Celestial. Dominar uma técnica de assassinato extremamente poderosa. Integrar uma poderosa técnica de espada. A existência da própria técnica de assassinato. Ele disse uma vez que, desde que haja tempo suficiente, sob um golpe, deuses e imortais derramam sangue. O painel de habilidades é, na verdade, muito inferior ao da princesa dos 5 elementos e da espírito celestial. Mas o ponto-chave é o termo atribuído. Técnica da espada de cortar os céus e arrancar espadas. Antes de cada ataque, a força pode ser acumulada. A cada 1 segundo, pode aumentar em 1% o dano do próximo ataque. A intensidade do aumento não tem limite, e após o ataque, é necessário acumular força novamente. As 3 palavras, sem limite, me deixaram atordoado. Isso é simplesmente absurdo. Aumento de dano sem limite a cada segundo. Não é à toa que dizem que, com tempo suficiente, até deuses imortais podem ser derrotados. Isso será um trunfo no futuro. Eu murmurei para mim mesmo. Mesmo que seja apenas por 1 hora, já é algo. É um aumento de quase 36 vezes. Se eu armazenasse por 1 mês, não consigo nem imaginar. Mas isso é um pouco difícil. Não podemos evitar a luta, certo? Mas se forem batalhas previsíveis, vamos deixar a criatura invocada não atacar e acumular um golpe mortal. A sombra ao lado parecia não ter mudado. Apenas sua forma parecia mais etérea. Obrigado, mestre, pela dádiva. Uma voz um pouco rouca, mas fria. A voz soou das sombras. Sem problemas. Eu acenei com a mão. Então, na verdade, é uma garota. No momento seguinte, a força que fluía de dentro de mim voltou. Mas, em comparação com o corpo do espírito celestial, a força que a criatura invocada trouxe para ele foi mais sobre agilidade e afinidade com a sombra. Isso me deixou surpreso.
O ambiente que antes era escuro agora brilha como o dia. Isso é bom. Ainda preciso encontrar a pedra de cristal espacial. Para mim, ter mais um espaço de invocação não é apenas mais uma força de combate poderosa, mas também pode amplificar a si mesmo. Para os outros, a evolução de nível e de linhagem é extremamente difícil. Eu só preciso atribuir um atributo. Com certeza, quanto mais criaturas invocadas, melhor. Quanto ao efeito do prodigioso Kuafu, é bem simples. À medida que a distância percorrida pelo usuário aumenta, o tamanho do usuário irá dobrar continuamente até que ele pare. Eu não hesitei e imediatamente dei ao espírito celestial uma adaptação perfeita. Se fosse para outras raças, o efeito do prodigioso Kuafu realmente não seria grande. Dobrar de tamanho é apenas isso. Mas o problema é que o espírito celestial em si já possui uma linhagem que aumenta seu tamanho. Além disso, com o prodigioso Kuafu, santuário do céu sagrado, está a nossa combinação de habilidades que nos faz ferver de sangue. As mãos podem tocar o céu, e o espírito celestial que recebeu o atributo sente a força jorrando de dentro dele e ri alto. Como esperado, o mestre ainda prefere a mim. O que há de tão impressionante nesse grandalhão? Eu sou quem mais pode ajudar o mestre. A princesa dos 5 elementos cruzou os braços e disse: eu fui abençoada pelo mestre 3 vezes. O espírito celestial olhou para a princesa dos 5 elementos e sorriu, dizendo: olha só, o recém-chegado ainda quer roubar o seu lugar no coração do mestre. O que chegou depois está em uma posição melhor porque o anterior não lutou por isso. Eu definitivamente não sou do tipo que não luta. A princesa dos 5 elementos soltou um resmungo e revirou os olhos. Não vale a pena perder tempo com alguém que só tem músculos na cabeça. Mas, surpreendentemente, não houve promoção. Pensei um pouco e parece que a promoção após a lenda não é tão simples assim. A promoção não é tão fácil quanto ele imagina. Solicito apoio. O inimigo é um lorde de nível 25, o centurião sangue demoníaco. A medalha em meu peito de repente emitiu uma voz extremamente séria. Um centurião sangue demoníaco de nível 25 é uma boa presa. Shenfei se lembrou da missão da linha de defesa. Assim, há recompensas generosas por eliminar criaturas do abismo de nível 25. Sem mencionar que o centurião do sangue é um tesouro por si só. Pequena canguru, corra! Como desejar, meu mestre. O vale do sangue está completamente imerso em um tom avermelhado. A terra parece ter sido irrigada com sangue. E ao redor, gigantes como se estivessem pelados vagam. E no meio do vale, há um gigante de quase 3 metros. Seu corpo está todo ensanguentado. Seus músculos cobrem qualquer estrutura óssea. É como se fosse uma massa de carne gigante. O gigante está atacando incessantemente um escudo dourado, semelhante a uma casca de ovo. Um escudo dourado envolveu tudo ao redor, dentro do escudo. Um jovem de aparência atraente segura um bastão e o agita. Bolas de fogo são lançadas, mas não causam nenhum dano ao gigante. E há 2 pessoas em apuros dentro do escudo dourado, comendo várias coisas para compensar seu consumo. Responsável por manter o escudo dourado é um. A garota vestindo um manto taoísta é bonita. O manto largo não esconde seu bom corpo, mas agora seu rosto está pálido ao falar. Ela disse: meu poder mágico está quase acabando. Ao ouvir isso, os 3 imediatamente mudaram de expressão. Se o escudo quebrar, eles definitivamente não sobreviverão. Droga, aqui tem uma criatura do abismo de nível 25. Um senhor do abismo. O mago Lin Lang gritou. O time deles também é considerado ativo na margem do abismo. Eles são responsáveis por uma equipe de recompensas especial. Apenas que eles são um pouco mais perigosos. Mas eles costumam vir ao Vale do Sangue Mágico nas proximidades. Este lugar está na faixa de nível 10 a 20. É exatamente o que eles podem resolver com um pouco de esforço. Não esperavam que isso acontecesse. Quem sabia que hoje apareceria uma criatura do abismo de nível 25, centurião do sangue demoníaco. Isso é muito mais forte do que as criaturas que eles costumam caçar. O sangue demoníaco é incomparavelmente mais feroz, forçando-os instantaneamente a uma situação desesperadora. Se não fosse pela habilidade incrível de Jian Miao, eles já estariam mortos. O que eu faço? Eu ainda não quero morrer. Entre eles, a assassina fantasma Ling, com os cabelos bagunçados e o rosto pálido. Pudesse dizer que ela está em uma situação extremamente desastrosa. Não entre em pânico, eu já chamei reforços. Aqui não está muito longe da linha de defesa. Com certeza alguém virá nos salvar. Jian Miao disse em voz baixa. Mas o centurião do sangue demoníaco do lado de fora parece já estar entediado. Ele soltou um rosnado baixo. Os sangues demoníacos que estavam vagando na periferia ouviram a ordem e avançaram como uma onda. O rosto de Jian Miao mudou drasticamente. Com tantos sangues demoníacos vindo juntos, ela não conseguirá aguentar por muito tempo. O Blood Demon começou a atacar o escudo dourado com estrondos. O escudo dourado imediatamente apareceu com inúmeras fissuras.
Jian Miao Miao estava pálida e não conseguiu aguentar mais. E justo no momento em que os 5 estavam desesperados, de repente, todo o chão começou a tremer. A intensa tremulação fez com que o sangue ao redor do Blood Demon balançasse e se contorcesse. E o Blood Demon mais alto, o Centurião, estava ainda mais afetado. O Centurião Blood Demon rugiu com raiva. Todos os Blood Demons pararam de atacar o escudo dourado. Em vez disso, olharam para a entrada do Vale dos Blood Demons. Será que o apoio chegou com tanto barulho? Será que uma grande tropa está chegando? Lin Lang mal conseguia se manter em pé. Era como o barulho de 1000 cavalos galopando. Como se uma enorme besta estivesse correndo. Passos extremamente claros começaram a surgir. Sem qualquer confusão, era extremamente simples. Isso fez com que os olhos de Jian Miao Miao e dos outros se arregalassem. Isso mostra que a pessoa que chegou é apenas uma. Mas uma pessoa consegue fazer um barulho tão aterrorizante. Os 4 olharam instintivamente para a situação do vale. A cena que viram fez com que todos engolissem em seco. Jian Miao Miao exclamou, um gigante. Uma figura robusta como uma montanha estava correndo. Cada passo que dava no chão produzia um eco profundo e poderoso. A vibração causada fez até o Vale do Sangue Mágico tremer levemente durante sua corrida. Sua respiração era ainda mais aterrorizante. Era como se uma montanha estivesse correndo em alta velocidade em sua direção. Essa figura correndo também alarmou. O centurião do Vale do Sangue Mágico rugiu para o céu. Parecia estar alertando. Mas cada passo desse gigante era de mais de 10 metros. Em 7 ou 8 passos, já estava na frente do Vale do Sangue Mágico. O punho do verdadeiro dragão era imponente. O som era como um trovão, e o tamanho do gigante se expandiu novamente. E então, um rugido de dragão ecoou entre o céu e a terra. Num instante, o gigante estendeu a mão. Uma palma como uma nuvem escura cobriu o céu e obscureceu o sol. Com um som cortante, ela se aproximou rapidamente. Onde o vento da palma passava, o ar era comprimido, formando ondas invisíveis que se espalhavam ao redor. E o alvo da palma era o Vale do Sangue Demoníaco. Jian Miao Miao ficou pálida, tão aterrorizada. Com um único tapa, eles certamente não sobreviveriam. A enorme palma finalmente desceu, instantaneamente como se o céu e a terra estivessem desmoronando. Um estrondo ensurdecedor ecoou. Sons contínuos de ossos se quebrando e gritos de dor ressoaram freneticamente. O chão do Vale do Sangue Demoníaco se abriu profundamente. As fendas levantaram poeira que voou pelo ar. Todo o chão tremia sob essa palma. Incontáveis ondas de terra rolavam, repelindo a terra vermelha ao redor. Por um momento, essa área ficou em silêncio absoluto. Jian Miao Miao fechou os olhos com força. Pudesse ouvir um grande estrondo, mas a dor intensa que se esperava não apareceu. Ela lentamente abriu os olhos e percebeu que estava em um monte não muito longe do Vale do Sangue Demoníaco. O que aconteceu agora há pouco? Jian Miao Miao olhou para Lin Lang. Lin Lang estava com uma expressão atordoada. As palavras de Jian Miao Miao o trouxeram de volta à realidade. Apenas apareceu aquele gigante que com um tapa destruiu todo o Vale do Sangue Demoníaco. O general demônio de sangue de nível 25 também morreu. Eu sei, mas como estamos aqui? Fomos teleportados para cá antes daquele tapa cair. Li Ying exclamou em surpresa. Neste momento, as medalhas de Jian Miao Miao e dos outros emitiram uma voz clara. O apoio foi concluído, e o alvo saiu do perigo. Li Ying estava com uma expressão atordoada. Isso era realmente um apoio para eles. Fang Daton de repente disse, há alguém em cima daquele gigante. Todos seguiram o olhar de Fang Daton. Então, vi que aquele enorme gigante à distância agora havia encolhido. Mas ainda assim, ele tinha quase 3 ou 4 andares de altura. E o mais importante é que havia 2 pessoas em seus ombros. Caramba! Lin Lang exclamou em seu coração e engoliu em seco. Eu pensei que aquele gigante também fosse um monstro da margem do abismo. Mas eles estavam lutando, e isso era um apoio. Algo está errado. Como pode haver um profissional tão poderoso por aqui? Aquilo é um ser do abismo de nível 25, que foi morto com um único golpe. Deve ser um forte do exército quebra-abismo indo para a terceira área. Pelo menos deve ter força de nível 3, certo? Entre eles, aquele que lutou contra o Centurião do Sangue foi o raro profissional, o mago espadachim Fang Daton. Só então percebi o quão aterrorizante era o Centurião do Sangue, mesmo eu estando no nível 19. Fui repelido com alguns socos e quase fiquei gravemente ferido. Uma existência tão aterrorizante foi morta com um tapa. O guarda de ferro Jian Yunil começou a imaginar. O que aconteceria se aquele tapa caísse sobre ele? O resultado é óbvio. É como quando ele usa um chinelo para matar baratas em casa. E ele é a barata que foi espremida. Afinal, quem é? Jian Miao Miao se lembrou das pessoas que conheceu. Mas ninguém tinha uma altura tão alta. Isso já não é uma profissão normal. Aquele gigante é uma criatura invocada. Li Ying ficou ainda mais chocada ao usar a detecção de sombras.
Criatura invocada. Jian Miao Miao ainda teve tempo de se surpreender. Então viu que o gigante estava se aproximando. Eles imediatamente ficaram tensos. Parece que a entrada sobre o prodigioso Kuafu e o espírito celestial realmente combina. Conseguiram eliminar instantaneamente uma criatura do abismo de nível 25. Eu olhei para o painel de informações e murmurei. Embora os seres do abismo do sangue demoníaco não sejam muitos, sua qualidade é alta. Além disso, há um centurião de sangue demoníaco de nível 25, que me fez subir 2 níveis diretamente para o nível 10. O espírito sagrado do céu atingiu o nível 10 e a habilidade corpo dominante do céu entrou em vigor. Compreendi a nova habilidade corpo do grande caminho. Nova forma da habilidade corpo dominante 9 formas. Não é ruim. O centurião demônio de sangue me deu diretamente 1,5 nível de experiência. Se meus colegas soubessem qual é o nível dele agora, provavelmente ficariam aterrorizados. Quanto tempo se passou desde então? Primeiro coletei todos os itens que caíram na mochila da profissão. Depois eu contarei. O principal é que o núcleo do abismo é o comprovante para trocar por conquistas militares. O núcleo do abismo é algo que aparece após a morte de um ser do abismo. É algo que certamente aparecerá. Mas eu também não sei qual é a sua função. E não é classificado por níveis, mas sim por graus 0, 1 e 2. Deve ter algum tipo de função, mas eu não sei. Caso contrário, o exército do abismo não estaria coletando essas coisas. Eu e a Imperatriz dos 5 Elementos descemos do ombro do Espírito Sagrado do Céu. O especialista agradeceu pela salvação. Eu sou Jian Miao Miao. Estes são todos os meus companheiros de equipe. Jian Miao Miao olhou para o Espírito Sagrado do Céu, que emanava uma sensação opressiva. As palavras de Li Ying ainda ecoavam em seus ouvidos. Essa enorme criatura é, na verdade, uma besta invocada. Ou seja, essa pessoa é um invocador. Não tem problema, certo? Se o especialista tivesse chegado um pouco mais tarde, teria havido problemas. Lin Lang sorriu amargamente. Jian Miao Miao mencionou a anomalia do Vale do Sangue Demoníaco. Ele comentou um pouco, o que me deixou curioso. Já que estou na borda do abismo, com certeza tenho algum conhecimento sobre a borda do abismo. Isso é realmente um pouco especial. Mas agora o centurião do sangue demoníaco foi exterminado diretamente. Isso não tem nada a ver comigo. Eu vim aqui para ganhar níveis. Se não tem problema, eu vou embora primeiro. Ah, a propósito. Você sabe onde há algo semelhante a isso? O monstro do centurião do sangue demoníaco mata. Eu estava prestes a ir embora quando de repente pensei nessa questão. Essa criatura do nível de Senhor do Abismo é realmente tentadora. Ele até forneceu diretamente um nível, metade da experiência e ainda mais um lote. É provável que consiga subir para o nível 20 em 3 dias. Mas Jian Miao Miao sorriu amargamente e disse: esses centuriões do sangue demoníaco são pelo menos, que só aparecem na 3ª região. Aqui é a borda da 2ª região. Normalmente, a progressão da 2ª região não deveria ter esse tipo de coisa. Encontrar uma vez e não morrer já é uma grande sorte. Como poderíamos saber se há mais alguma lugar com essas criaturas do Senhor do Abismo? Lin Lang explicou. Li Ying, no entanto, olhou com uma expressão atordoada. Eu pareço uma garota obcecada. Tudo bem. Então, deixa pra lá. Eu só posso dizer que vou embora primeiro. Estou ansiosa para subir de nível. A Imperatriz dos 5 Elementos e Shen apareceram novamente nos ombros do Espírito Sagrado do Céu e partiram. Depois de um momento, Jian Miao Miao finalmente olhou para Li Ying e perguntou: o que aconteceu com você agora há pouco? Li Ying estava olhando fixamente. Para os outros, parecia que ela era uma apaixonada. Mas Jian Miao Miao sabia que Li Ying definitivamente havia usado novamente a habilidade de sua profissão, a detecção das sombras, para ver algo. E isso a deixou um pouco travada. A detecção das sombras é mais poderosa do que os métodos de investigação comuns. Porque os métodos de investigação só podem detectar informações de partes com nível até 5 níveis abaixo do seu. E ainda há a probabilidade de ser descoberta. Mas a detecção das sombras, ao investigar um novo alvo pela primeira vez, não será descoberta. E também não tem limite de nível. Apenas quanto maior a diferença de nível, mais confusas as informações se tornam. Li Ying, com uma expressão sombria, perguntou: você sabe de que nível era aquela pessoa? Quantos? 30,35. Jian Miao Miao estava realmente curiosa. Quem pode eliminar um Lorde de nível 25 deve ser, no mínimo, um profissional de 3ª classe. Os outros também estavam um pouco curiosos. Embora eles também tivessem habilidades de investigação. Usar essas habilidades para investigar os outros é, na verdade, uma ação semelhante a declarar guerra. Eles não queriam ser esmagados como carne moída. Apenas a investigação nas sombras poderia trazer alguma informação. E, pelo que parece no rosto de Li Ying, o impacto dessa informação deve ser considerável. Nível 10.
As palavras de Ling soaram como um trovão, fazendo todos ficarem atordoados. Lin Lang estava incrédulo. Nível 10. Ling repetiu. Até mesmo Jian Yun, que normalmente era o mais calmo, estava com os olhos bem abertos neste momento. Que brincadeira é essa? Eu estou brincando? Aquela mulher muito bonita que estava há pouco, e o gigante eram todos invocações da pessoa que falou antes. Eles todos eram de nível 10. Uau, incrível! Jian Miao viu que Shen Fei era apenas nível 10, e sabia que Liu não mentiria. Por isso ficou paralisada. Ela se lembrou que viu o rosto jovem de Shen Fei há pouco. No começo, ela achou que era um truque de juventude. Agora parece realmente que ele pode ser um estudante do ensino médio. Mas também é verdade. Eu não prestei atenção antes, mas pela idade ele parece ser bem jovem. Não pode ser um estudante do ensino médio, pode? Ele não despertou apenas há 2 dias? Essa diferença de percepção entre as pessoas é absurda. Afinal, eu também sou de uma profissão rara. Fang Daton ficou com a pele arrepiada. Aquela palmada destruiu o Vale do Sangue Demoníaco. O gigante que derrotou instantaneamente o Centurião do Sangue Demoníaco era apenas nível 10. Que tipo de invocação de nível 10 pode chegar a esse ponto? Agora os estudantes do ensino médio são tão poderosos. Nível 10 pode matar um senhor de nível 25. Um estudante do ensino médio tão forte. Então, ainda há suspense no vestibular deste ano. Jian Yunia de repente pensou. Ele já pode matar criaturas do abismo de nível 2 com apenas nível 0. Os outros ainda estão se esforçando. Isso não é certeza. Eu ouvi dizer que há muitos monstros nesta edição. Jian Miao pensou em algumas informações que sabia. Eu realmente acho que ele com certeza pode ser o primeiro colocado. Li Ying de repente disse. Está despertando o coração da primavera. Jian Miao olhou para Li Ying levantando uma sobrancelha. Li Ying lançou um olhar desaprovador para Jian Miao. Vamos ver se alguém se interessa por mim primeiro. Pare com isso. Vamos nos organizar e voltar à linha de defesa para relatar a situação. De repente, apareceu um centurião do sangue aqui, o que parece um pouco problemático. Shen Fei, sentado no ombro do espírito sagrado do céu, estava olhando os equipamentos que acabará de colocar na mochila. Finalmente, joguei alguns equipamentos brancos e verdes para o santuário do céu sagrado. No final, restou apenas um anel roxo. Anel do sangue. Pode invocar um nível 5 dentro de 24 horas. O nível é igual ao do usuário, invocando um sangue para ajudar. Atributo, Ira do Sangue. O usuário pode ativar a habilidade Ira do Sangue. Aumenta em 20 o poder de ataque e a velocidade de movimento do invocável designado. O poder de ataque e a velocidade de movimento. Recebe uma camada adicional de escudo. Vou guardar isso por enquanto. Se eu conseguir equipamentos melhores, vou vendê-lo. Se não conseguir, vou equipá-lo. Em seguida, olhei para outro livro de habilidades roxo. Livro de habilidades. Punho do Sangue Demoníaco. Qualidade, Senhor. O efeito pode anexar uma camada de poder demoníaco ao ataque. O atacante causará 120% de dano de ataque. E causará um estado de sangue seco. A capacidade de cura será reduzida. Requisitos de aprendizado. Classe Guerreiro, nível 20 ou superior. Essa habilidade é boa. Infelizmente, não posso usá-la. Pensei um pouco, mas acabei não ficando com ela. Deixei o Espírito Sagrado do Céu comer. Justamente o que o Espírito Sagrado do Céu mais sabe usar são os punhos. Mas percebi que o Espírito Sagrado do Céu não tinha mais uma habilidade. Em vez disso, o punho dominante ganhou um sufixo adicional. O punho dominante de Liu Huiyan pode. O ataque anexa uma camada de poder de invulnerabilidade. O atacante causará 200 de dano de ataque. E também adiciona uma camada de estado de destruição. Cancela o efeito de capacidade de cura. O tempo de estado de destruição do alvo não pode ser curado. Mestre, o livro de habilidades que acabei de ver pode me ajudar a compreensão do punho invulnerável aumentou um pouco. O Espírito Sagrado do Céu falou. Assim, vou comprar algumas técnicas de punho para você experimentar. Eu não pensei que haveria esse efeito. Essa quebra de invulnerabilidade deve ser muito mais forte que o punho do demônio sangrento, não sei quantas vezes mais forte. Primeiro, vou extrair as palavras-chave. Acabei de dar um tapa que destruiu o Vale do Demônio Sangrento e ainda subi de nível 2 vezes. Se tem um hack, não é como se não tivesse, certo? De qualquer forma, as palavras-chave que eu extrair podem ser guardadas. O familiar mar de palavras-chave douradas apareceu novamente ao meu redor. Palavra-chave lendária, Andarilho do Vazio. Palavra-chave lendária, Riqueza Fluente. Andarilho do Vazio lendário. Você é o filho do vazio por natureza. Você pode se esconder no vazio, fazendo com que ninguém consiga descobrir você. A força do vazio não deixa rastros. Lenda da abundância, cada usuário que mata um alvo certamente deixará cair itens da mesma qualidade. O termo caminhante do vazio com certeza é para o assassino das fadas.
Aquela garotinha agora está escondida nas sombras. Mas em comparação com as sombras do vazio, é muito inferior. O termo caminhante do vazio confere sucesso. Essa abundância parece não ter restrições sobre quem a usa. Mas o ideal é maximizar os benefícios do termo. O melhor seria que até matar monstros menores trouxesse lucro. Dê isso à Imperatriz dos 5 Elementos. Se for usado para limpar mapas, naturalmente, a Imperatriz dos 5 Elementos é a mais utilizada. Eu rapidamente finalizei isso. O termo abundância confere sucesso. O assassino das fadas realmente evoluiu. Eu finalmente vi termos além da lenda. Nível 1. Então, na verdade, há uma distância entre lenda e mito. A força familiar novamente varre todo o meu corpo. Na minha mente, sinto inexplicavelmente algumas sensações estranhas. O poder do vazio. Agradeço ao Senhor pela dádiva. De repente, uma figura esguia apareceu ao meu lado. Sua voz clara ressoou. Era a assassina das sombras que ainda estava escondida nas sombras. Com a habilidade especial da assassina das sombras. Sempre que não for necessário, ela desaparecerá diante de mim. Shenfei abriu o painel da assassina das sombras. Assassina das sombras do vazio. Qualidade lendária nível 1. Nível 10. Domina uma técnica de assassinato incrivelmente poderosa. Uma poderosa técnica de espada se funde com a existência de sua própria técnica de assassinato. Ela disse que, desde que haja tempo suficiente, poderia fazer até mesmo deuses sangrarem. Permanecer na sombra do vazio para usar o poder do vazio. Aumentar o poder para o dano do próximo ataque. O dano final pode ser aumentado em 2000. E o ataque do vazio não pode ser curado. Caramba, esse aumento de 20 vezes não é um pouco exagerado? E também carrega o poder do vazio. Mas, por mais estranho que seja, ainda é sua própria invocação. E do outro lado, a Imperatriz dos 5 Elementos também parece ter sentido. Mas ela não sentiu que algo especial estava acontecendo. Estava prestes a perguntar quando de repente franziu as sobrancelhas bonitas. Ali, alguém estava se aproximando, parecendo estar sendo perseguido. De repente, vi uma silhueta aparecer na minha visão. Aparentemente, a silhueta também viu o Espírito Sagrado do céu. Não consegui me conter e gritei, ajudem-me. Eu vi quem estava chegando. Uma garota que parecia ser um pouco mais velha que eu. Com cabelos pretos presos, aparência elegante, sobrancelhas finas e olhos amendoados. Vestindo uma armadura preta justa que cobria todo o corpo e botas até os joelhos. Entre os dois, havia um toque de branco como a neve. Em suas coxas arredondadas, havia várias cicatrizes impressionantes. Cicatrizes de diferentes profundidades, segurando uma adaga com firmeza na mão. E atrás dela, havia passos desordenados e gritos de xingamentos. Eu deixei o Espírito Sagrado do céu ir embora. Por que a Imperatriz não disse que os que a perseguiam eram monstros? Se fosse uma vingança, eu não me importaria com essas coisas. Yang, que originalmente pensava ter encontrado um salvador, ficou surpresa e não pôde deixar de dizer em voz alta. Os que me perseguem são demônios. Eu sou estudante da Universidade Jiangshui. Demônios. Ao ouvir essa denominação, imediatamente fiz o Espírito Sagrado do céu parar o passo que havia acabado de dar. Demônios são profissionais que se aliaram ao abismo. Quem é você? Nossa equipe de caça-demônios está perseguindo o inimigo. Os passos atrás começaram a ficar mais altos. Várias pessoas apareceram, e um homem grande à frente viu o Espírito Sagrado do céu, que tinha quase 3 andares de altura. Embora não sentisse a opressão sufocante em seu corpo, é melhor não se meter com esse tipo de pessoa. Desde que ele não use a transformação demoníaca, ele é uma pessoa normal. Eles são demônios. Eu estou aqui para investigar o desaparecimento de estudantes da Universidade Jiangshui. Eu vi que eles aceleraram a descida do abismo com o sacrifício dos profissionais. Apenas por um momento. Yang Xin correu até o lado do Espírito Santo do céu e rapidamente começou a explicar em voz alta. Você ainda quer continuar enganando? O grande homem Li Qixin riu friamente e disse, onde você me vê parecido com um demônio? Você só quer que os outros te ajudem a evitar o desastre. Você roubou o nosso equipamento. E agora ainda tem coragem de nos acusar de sermos demônios. Eu vi com meus próprios olhos vocês fazendo o sacrifício. Yang Xin bufou friamente. No momento seguinte, um dispositivo apareceu em sua mão. Felizmente, ela tinha um gravador de missão. Ao ver o dispositivo, Li Qixin imediatamente soube que não poderia mais enganar e rosnou, mate todos. Assim que as palavras saíram, seu corpo inteiro começou a se expandir. E a pessoa atrás dele também. Em um instante, transformou-se em uma criatura que eu não reconhecia. Li Qixin já estava na mesma altura que o Espírito Santo do céu. O que é ainda mais especial em comparação com o demônio sanguíneo é que eles ainda estavam vestindo armaduras feitas de ossos. A armadura emitia risadas estridentes. Demônio do sangue. Já que você viu, culpe sua má sorte. Li Qixin disse friamente. Assim que terminou de falar, o espaço parecia ser rasgado.
Uma luz branca passou pela fenda no vazio. Onde a fenda passava, o espaço era destruído. Com um estalo, uma cabeça caiu no chão. Era a cabeça de Li Qixin, que ainda mantinha um sorriso frio. Num instante, o demônio que estava rindo estridentemente desapareceu. E Yang Xin, ofegante, ao ver Li Qixin, não pôde evitar. Com os olhos arregalados, murmurou: que forte. Ela não era estranha a lutar contra Li Qixin, mas devido ao nível de Li Qixin, além da peculiaridade do demônio e do ataque dos outros, isso a fez ter que fugir de forma desajeitada. Mas agora, de repente, foi derrotado em um golpe. Mas Yang Xin rapidamente alertou em voz alta: cuidado! A vitalidade do demônio é resistente. Assim que as palavras de Yang Xin terminaram, o corpo sem cabeça de repente começou a se elevar em uma névoa negra. A névoa negra se condensou em garras. A cabeça que estava no chão instantaneamente reapareceu em cima do corpo sem cabeça. Li Qixin rosnou: droga! Ele não acreditava que um ataque tão aterrorizante pudesse acontecer novamente. Mas no momento seguinte, ouviu-se um grito. Punho dominante! Ele viu uma enorme sombra se lançando em sua direção. Um punho com uma força incomparável. Agitava o ar ao redor. A força aterrorizante criou uma enorme pressão do vento que soprava ao redor. Li Qixin mal sobreviveu graças ao poder do demônio. Mas esse soco, com uma força aterrorizante, ao tocar Li Qixin, fez soar inúmeras quebras de ossos em seu corpo. Li Qixin instantaneamente parecia um saco de água cheio, que se rompeu, jorrando sangue. Uma bola de fogo imediatamente surgiu, engolindo o corpo rompido, comum, sendo consumido pelas chamas, instantaneamente transformando tudo em carvão. Yang Xin engoliu em seco, pois este era um demônio de nível 22. O demônio se aliou ao abismo e recebeu as bênçãos e proteção do abismo. Eles não são diferentes das criaturas do abismo. Na verdade, alguns demônios poderosos são até mais fortes do que as criaturas do abismo. Na borda do abismo, os demônios também desfrutam da redução de dano que pertence às criaturas do abismo. Mas, surpreendentemente, foi eliminado em 2 golpes. Isso. Ela começou a duvidar de tudo que estava diante dela. Se era uma alucinação antes de morrer. Vamos matar todos. Eu estreitei os olhos. Porque isso realmente era um demônio. Eu percebi que acabei de matar tantos. Depois, houve uma notificação do sistema. Você matou uma criatura do abismo de nível 22. Li Qixin ganhou 23 de experiência. O matador de demônios realmente tem experiência. Os outros demônios viram seu líder ser derrotado em um instante. Sem dizer uma palavra, se viraram e foram embora. No próximo instante, uma a uma, como se fossem vinhas parecidas com pitons, surgiram do solo. Elas prenderam todos os demônios de sangue que queriam fugir. No próximo momento, dragões de fogo apareceram do nada, com um calor extremamente intenso. Instantaneamente, transformaram todos os demônios de sangue dentro das vinhas em cinzas. Sons de notificações de experiência começaram a tocar consecutivamente. Logo, um som de notificação soou. Seu nível subiu para nível 11. A experiência dos demônios também é bastante rica, não? Shen Fei ficou um pouco feliz e então olhou para Yang Xin. Pequena Ji, ajudei-a a se curar um pouco. A imperatriz abriu levemente os lábios. Com um toque de dedo, uma luz azulada caiu sobre Yang Xin. Yang Xin ficou paralisada e engoliu em seco. Porque depois que a princesa imperial usou a habilidade, ela recebeu uma notificação do sistema. O invocador pertence ao invocador do imperador dos 5 elementos. A imperatriz usou a habilidade Bênção do Imperador Verde em você. A velocidade de recuperação aumentou significativamente. O efeito de recuperação pessoal aumentou em 500% dentro de 24 horas. Que habilidade tão absurda! E além disso, o que ela viu? Uma mulher tão bonita é realmente um invocador. Yang Xin se considera realmente uma beleza. Mas ela foi completamente esmagada em termos de presença pela mulher à sua frente. Era muito dominante, muito opressivo. Caramba! Até Yang Xin não conseguiu evitar de xingar. O espírito sagrado do céu respeitosamente colocou o Shen Fei no chão. Yang Xin viu que o espírito sagrado do céu, que antes era extremamente brutal, estava sendo tão respeitoso com esse garoto. Agradecendo pela salvação, não sabia como se referir a ele. Shen Fei. E quanto a eles? Yang Xin viu que Shen Fei parecia um pouco imaturo. O rosto dela ficou paralisado por um momento. Como pensar em um estudante do ensino médio? Mas ela balançou a cabeça e riu baixinho, dizendo que nenhum estudante do ensino médio era tão forte. Você não precisa se preocupar com eles. O que eu quero saber é por que eles estão tentando te matar. Eu não expliquei sobre o espírito sagrado do céu e o imperador dos 5 elementos. E sobre a assassina que mais uma vez desapareceu no vazio. Ele ouviu Yang Xin falar sobre sacrifício. Yang Xin foi tratada e sua respiração se estabilizou muito. Ele tirou uma placa com 2 caracteres de wuxia.
Primeiro, ele explicou sua identidade. Eu sou Yang Xin, uma estudante do segundo ano da Universidade Jianshui. Eu encontrei o núcleo de contaminação na segunda área da borda do abismo. Os demônios estão capturando profissionais para realizar sacrifícios. Para que as criaturas do abismo cheguem mais rápido, precisamos voltar imediatamente para buscar ajuda. Sacrifício. Núcleo de contaminação. Eu capturei cuidadosamente informações cruciais. Eu me lembro que na missão do Exército do Abismo, há uma missão para encontrar o núcleo da poluição. A recompensa é um aumento direto de patente militar. O que é esse sacrifício? De repente, pensei no centurião do sangue de nível 25. Será que é por isso que ele apareceu? Esta é a segunda área da borda do abismo. Você também deve saber como a borda do abismo é dividida. Sabe por que são 5 áreas? Não sei. Para ser sincero, eu também acho estranho. Será que a invasão de criaturas do abismo precisa ser dividida em áreas? Por que as criaturas do abismo na primeira área são mais fracas e ficam cada vez mais fortes depois? As criaturas do abismo não são como aquelas áreas de treinamento. Yang Xin estava um pouco confusa. Com a minha força, eu deveria saber essas informações. Mas ela rapidamente respondeu. Porque o núcleo da poluição da força do abismo é, na verdade, o portal da força do abismo de cada área. Quanto mais profundo, maior a força do abismo. E agora aqueles demônios estão planejando um sacrifício para fazer o núcleo de poluição da segunda região se expandir. Fazendo uma analogia, quanto maior o número da região, mais próximo do abismo. Se os demônios aumentarem a concentração da força do abismo na região 2 para 5, então a segunda região se tornará outra. Um núcleo que libera energia. Depois que ouvi, entendi. Será que é por isso que o centurião do sangue demoníaco apareceu na segunda região? Porque a concentração da força do abismo é suficiente. Então agora precisamos voltar para buscar reforços. Eu fiz uma investigação e eles têm pelo menos quase nível 30 em grande quantidade. Yang Xin disse. Muitos deles são de nível 30. Meus olhos brilharam. Essa experiência não está chegando? Para ser honesto, as criaturas invocadas com atributos lendários podem ser derrotadas facilmente no nível 1. O Senhor Javali Selvagem de nível 15. Agora eu tenho 3 criaturas invocadas. Demônios de nível 30 ainda têm medo de pássaros. Isso tudo é experiência e conquistas militares. Mostre o caminho. Minhas palavras deixaram Yang Xin, que estava prestes a sair, paralisada. Não. Aquilo tem um demônio de nível 30. Vamos voltar e buscar ajuda. Você não tem uma medalha? Podemos notificar o exército da ruptura quando necessário. Eu já descobri que a segunda região apareceu um centurião de sangue de nível 25. Espere você voltar para buscar ajuda. Pode ser que o sacrifício deles já tenha sido concluído. Ouvi que a segunda região também pode se tornar a quinta região. Senti uma certa urgência em meu coração. Então é muito provável que isso provoque um ataque ao abismo. Naquela hora, não sei quantas pessoas morrerão na cidade profunda. Mas, Yang Xin engoliu em seco. Se você não tem coragem de ir, me passe o lugar. Isso é para você ir. Yang Xin apertou os dentes, mas ainda veio aqui para eliminar. Matar um demônio de nível 22 deu a ela confiança. Venha, mostre o caminho. Eu sinalizei para o espírito sagrado do céu colocar Yang Xin em seu ombro. E eu estava sentado do outro lado, com Yang Xin liderando o caminho. Shen Fei percebeu que a névoa negra no ar estava se tornando cada vez mais densa. Já estava começando a afetar sua visão. O solo também estava se tornando cada vez mais escuro. E ainda exalava um cheiro de podridão. A propósito, de qual escola você é? Você é tão forte, deve ser da universidade da capital, certo? Aquela mulher é sua invocação? Na verdade, eu também sou bem forte. Mas isso é porque os demônios são mais fortes em comparação com os seres do mesmo nível. As criaturas do abismo são ainda mais poderosas. Eu também sou uma figura conhecida na escola. A propósito, qual é o seu nível agora? Deve ser acima do nível 20, certo? Depois que Yang Xin relaxou, sua boca começou a falar sem parar. Shen Fei esfregou a testa e disse: Você poderia ficar um pouco mais quieto? Eu já estou arrependido de ter te trazido. Além disso, eu só estou no nível 11 e ainda preciso me preparar para o vestibular. Yang Xin engoliu em seco e disse em voz baixa: Você só está no nível 11? Ao ouvir isso, a cabeça de Yang Xin zumbiu. Ela se lembrou que Shen Fei também emitiu um brilho de ascensão de nível naquele momento. Ou seja, foi quando ele matou aquele demônio. Naquele momento, Shen Fei estava apenas no nível 10. Caramba, isso é nível 10. De repente, Yang Xin se sentiu cheia de frustração. Eu estou no nível 18 e ainda assim não consigo superar um nível 9 em poder de combate. Você ainda precisa se preparar para o vestibular. Quem entre os estudantes do ensino médio de hoje se compara a você? Shen Fei lançou um olhar e disse em voz baixa: Alguém já disse que você realmente fala muito?
Agora me diga como você descobriu aquele lugar. Shen Fei olhou para o item que havia retirado e perguntou. Lenda do corpo antigo do Imperador das Chamas. Imperador de todas as chamas. Pode devorar chamas estranhas do mundo e controlar chamas estranhas do mundo. O poder de todos os ataques de fogo dominados aumenta significativamente. A cada 5 níveis, pode devorar um tipo de chama estranha. Shen Fei, ao ver este item, imediatamente o deu à Imperatriz Ji. A Imperatriz Ji evoluiu a partir do espírito de chama. Embora agora domine 5 elementos, a Imperatriz Ji realmente prefere usar as magias de fogo mais explosivas, juntando seu próprio equipamento e este corpo antigo do Imperador das Chamas. Se tudo isso realmente explodir, não consigo imaginar quão aterrorizante seria. A atribuição do corpo antigo do Imperador das Chamas foi bem sucedida. A Imperatriz dos 5 elementos imediatamente arregalou os olhos de Fênix. Ela sentiu novamente surgir dentro de si uma força imensa, que já estava difícil de conter. A força do mestre estava quase a preenchê-la completamente. Mestre, eu quero voltar ao espaço de invocação. A Imperatriz dos 5 elementos precisava voltar ao espaço de invocação pela primeira vez. Shen Fei sabia o que estava acontecendo. Depois que a Imperatriz dos 5 elementos voltou ao espaço de invocação, no instante em que entrou, chamas infinitas irromperam de todo o corpo da Imperatriz dos 5 elementos. As chamas que jorravam tinham cores diferentes. As chamas imensas formaram uma flor de lótus envolvendo seus 5 elementos. A Imperatriz foi envolta e depois desabrochou, realçando a Imperatriz dos 5 elementos como uma poção divina nascida das chamas. A lenda da evolução da Imperatriz dos 5 elementos. Shen Fei sentiu surgir em sua mente inúmeras informações sobre o domínio do fogo, e até mesmo seu corpo começou a ter uma chama que vagava, purificando todo o corpo. A aura ao seu redor não pôde deixar de se elevar. Isso deixou Yang Xin surpresa, perguntando-se o que estava acontecendo. Como aqueles que estão se preparando para o vestibular ainda vão se divertir? Shen Fei suspirou em seu coração. Seu suporte realmente estava muito exagerado. Com base nos atributos, ele podia fazer a criatura invocada evoluir continuamente. Originalmente, como invocador, ele era uma fraqueza, mas agora sua força poderia ser superior a outras profissões do mesmo nível. Yang Xin ficou um pouco séria ao ouvir a pergunta de Shen Fei. Começou a falar sobre como ela pegou a missão. Mas após 10 minutos, Shen Fei finalmente ouviu. Yang Xin veio até a borda do abismo. Vá direto ao ponto. Shen Fei esfregou a testa, pensando que essa mulher era bem bonita. Mas como ela consegue falar tanto sem parar? Estamos quase lá. É exatamente onde os alunos desapareceram. Eu descobri que todos estavam em um raio de 100 milhas de um único local. Eu fui procurar esse local. Então, ao ser descoberto, fui perseguido. Yang Xin suspirou e de repente pensou. Diz, você contou para a linha de defesa? Contei. Ponto. Shen Fei também não esconderia essa situação. Ponto. Afinal, ele mesmo tem confiança. Ponto. Mas e se acontecer mais alguma coisa? De qualquer forma, não atrasou o resgate. Ponto. Só disse que ele mesmo iria explorar o caminho primeiro. Ponto. Isso é bom. Ponto. Se descobrirmos que não conseguimos vencer, devemos sair imediatamente. Ponto. Yang Xin lembrou, mas não pôde deixar de querer perguntar algo. Ponto. Principalmente porque Shen Fei a deixou muito curiosa. Ponto. Ele é apenas um estudante do ensino médio. Ponto. Shen Fei viu Yang Xin mexer os lábios. Ponto. Se você falar mais, eu vou te jogar para baixo. Ponto. Yang Xin finalmente fechou a boca. Ponto. Shen Fei suspirou aliviado. Yang Xin também era bem bonita. Ponto. Cabelos longos e negros, armadura justa e botas altas, com um ar de mulher poderosa. Ponto. Ela ainda tinha um anel na perna direita, com um corpo esguio e curvas suaves. Ponto. Se não falar, é a esposa. Ponto. Abrir a boca é como se fossem 300 avós em uma reunião na entrada da vila. Como conseguem falar tanto? Yang Xin mordeu os lábios, mas seu olhar ainda estava avaliando Shen Fei. Ele é bonito, mas não sei se tem namorada. Depois de um momento de silêncio, Yang Xin disse baixinho, chegamos. E ao longe havia um enorme templo que parecia sombrio. Este lugar provavelmente era uma atração famosa antes. Você quer que eu entre primeiro para investigar? Minha profissão é assassino, ou melhor, a única profissão. Com certeza de que poderia chegar ao fundo delas, Yang Xin perguntou cautelosamente. Mas Shen Fei apenas respondeu calmamente, então, como você descobriu na última vez? O rosto de Yang Xin ficou um pouco constrangido. Certo, vou mandar alguém para verificar. Se não houver mais ninguém lá dentro, eu usarei meu golpe final. Quem eu devo mandar? Aquela mulher incrivelmente bonita de antes. Não é? Coincidentemente, eu também tenho uma criatura invocada do tipo assassino. Yang Xin viu Shen Fei de repente falando com o ar. Pequena fada. Vá ver se ainda há pessoas vivas amarradas lá dentro. Yang Xin ainda estava confusa quando ouviu uma resposta clara.
o que fez Yang Xin estremecer. Ela realmente não percebeu que havia mais pessoas por perto. Como eu não consegui perceber minha assassina antes? Esse é o seu problema. Yang Xin, como assassina, é extremamente sensível a outros assassinos que se escondem. Porque se o inimigo também for do tipo assassino, você não consegue perceber o esconderijo do oponente. Isso será um ataque em uma dimensão inferior, e nem haverá tempo para reagir. A adaga do inimigo cortará sua garganta. Não é. Como Shen Fei foi treinado afinal? Essas 3 bestas invocadas não são simples. Será que Shen Fei é de uma família rica e poderosa? Mas ela se lembra de que não há grandes famílias com o sobrenome Shen. Invocadores são, por natureza, uma profissão que queima dinheiro. No início, conseguir cultivar uma besta invocada. Isso já é uma força de combate extremamente forte. Shen Fei na verdade tem 3 bestas invocadas. E como se cada uma tivesse o poder de derrotá-la instantaneamente. Isso não é possível. Será que os convocadores têm outras jogadas ocultas? Liu Vental ouviu a mensagem que Shen Fei enviou por chamada de emergência. E também a mensagem de Yang Xin. Ele naturalmente conhece Yang Xin. Para investigar o desaparecimento da Universidade Jiangshui, dos estudantes na borda do abismo. Isso ainda envolve o núcleo de poluição e sacrifício. Vamos. Liu Vental não hesitou. Se fosse outras pessoas, talvez ele fosse mais cauteloso. Mas como é Shen Fei, além de Yang Xin? Liu Vental, sem dizer mais nada, imediatamente levou as pessoas para lá. Isso não é brincadeira. Principalmente porque há um demônio próximo do nível 30. Embora Shen Fei tenha um bom poder de combate, como pode haver um demônio com poder de nível 30? Principalmente porque Liu Vental não esperava isso de Shen Fei. Ele realmente disse que foi para lá. Isso é o que realmente o deixou arrepiado. Shen Fei acabou de despertar. Como você pode dizer que ele pode vencer 10? Liu Vental ainda pode achar que ele tem um talento excepcional em múltiplos níveis. Mas este é um demônio de nível 30. Um demônio que pode nem ser morto mesmo por um de nível 3. Não faça nada errado, ou então o Fan Yuan, aquele velho, vai me matar. Liu Vental ficou arrepiado ao pensar nessa possibilidade. Ele rapidamente liderou uma equipe em direção a o destino que Shen Fei havia dado. Mestre. Dentro, havia apenas muitas pessoas ajoelhadas no chão, sem ninguém amarrado. A voz de Sishi ecoou no ar, fazendo os olhos de Shen Fei brilharem. Isso é bom. Ninguém questionou isso. No momento seguinte, a Imperatriz Ji reapareceu no ar. Shen Fei apontou para aquele templo ao longe. Pequena Ji, use seu feitiço mais forte para destruir aquilo. O que está puxando? Ele prefere ampliar diretamente e bombardear antes de falar. O grande deserto prende o céu. O velho Xiao não perde tempo com ele. A Imperatriz Ji, com a cabeça leve. Esta é a primeira vez que o mestre a deixa fazer algo. Justamente havia acabado de dominar uma nova habilidade. Apenas para deixar o mestre feliz. Sangue do Imperador dos 5 Elementos. Os lábios vermelhos da Imperatriz Ji se abriram, e a essência dos 5 elementos do mundo foi. Neste momento, foi instantaneamente absorvida pela Imperatriz Ji dos 5 Elementos. Sua criatura invocada, a Imperatriz Ji dos 5 Elementos, usa a habilidade Sangue do Imperador dos 5 Elementos. Aumenta o dano de feitiços dos 5 elementos em 300 por 20 minutos. No próximo instante, a aura da Imperatriz Ji explodiu, subindo aos céus. A primeira transformação do corpo antigo do fogo da Imperatriz. Sua criatura invocada, a Imperatriz Ji dos 5 elementos, usa a habilidade Primeira Transformação do Fogo do Céu. Dano de atributo de fogo de 500 por 10 minutos. Assim que as palavras foram ditas, chamas douradas surgiram ao redor da Imperatriz Ji, a realçando-a como uma deusa do fogo. Lótus de fogo do céu ardente. Com a ordem da Imperatriz Ji, chamas infinitas começaram a arder. O ambiente que antes era completamente escuro começou a ficar vermelho neste momento. Incontáveis raios de luz vermelha se reuniram. Imperatriz dos 5 elementos 500 Sangue imperial dos 5 elementos. 300 Primeira transformação do fogo celestial. 500 Mão que rouba almas matou 46 pessoas. Ou seja, 230% mais espírito de fogo. Conjunto de 3 peças com um bônus de 50. Um dano de fogo de impressionantes 16 vezes. Além do próprio feitiço de 5 estrelas que a Imperatriz dos 5 elementos domina. Alcançando nível épico ou até mesmo nível máximo. Sob a soma de muitos bônus. Este golpe é suficiente para atravessar as estrelas. Gradualmente se condensou em uma imensa e magnífica lótus de fogo vermelho. Esta lótus é cristalina e pura, formada por chamas incomparáveis. Como se houvesse um sol a mais iluminando os arredores. Yang Xin, ao ver pela primeira vez, seu corpo. Seus músculos começaram a tremer involuntariamente. Esse ataque é algo que um nível 11 pode produzir. Seu pequeno coração foi profundamente impactado. Apenas via lótus caindo silenciosamente. E as pessoas dentro do templo pareciam também
sentir as mudanças no céu e na terra. Caramba, estamos todos na borda do abismo com nuvens de fogo. Quem não consegue ver isso? O que está acontecendo? Isso tem um ataque próximo de 5. Todos atacaram para destruir completamente essa Lotus de fogo. Silhuetas gritavam em uníssono. E à frente estava uma pessoa vestida com um manto negro. Ao ver a Lotus de fogo caindo, ele rugiu com raiva, mão do abismo. Nuvens de névoa negra foram convocadas por ele. Instantaneamente, transformou-se em uma enorme mão negra, viva e realista. Era possível até ver as linhas da palma. A grande mão desceu em direção à Lotus de fogo. Mas no momento em que a mão de névoa tocou a Lotus de fogo, inúmeros sons de chiados, como água fervendo, ecoaram. Como isso é possível? Kai-kun viu seu próprio abismo. A mão na verdade não tinha força de resistência alguma. O poder do abismo não consegue neutralizar essa chama aterrorizante. Kai-kun foi instantaneamente coberto por uma névoa negra. A bênção do abismo, a ira de Azami. Com o surgimento de feitiços de amplificação, a mão do abismo, que estava prestes a se dispersar, se solidificou novamente. A loucura enfrenta o Lotus de fogo, mas ainda assim não consegue deter esse Lotus de fogo aterrorizante. Isso deixou Kai-kun ainda mais pálido. Como isso é possível? Não vai logo agir? O demônio atrás dele rugiu para o céu e ativou a transformação demoníaca. Estava prestes a agir quando viu uma flor que era quase igual, mas era apenas um Lotus um pouco menor que flutuava. A chama aterrorizante se elevou novamente. Yang-Xin, que estava no ombro do espírito sagrado do céu, engoliu em seco. Ela já não sabia como descrever o choque que sentia dentro de si. Só conseguia enxugar o suor da própria testa. Este ataque consegue ser lançado 2 vezes. A Imperatriz Ji estava um pouco pálida, mas ainda assim sorria. Este equipamento ainda é muito útil. Este golpe já esgotou a força dentro dela. Mas os feitiços armazenados no bastão não precisam de consumo de poder. De repente, todo o céu e a terra brilharam com uma luz vermelha aterrorizante. Não levou mais do que um instante. Já estava tentando resistir à primeira Lotus de fogo. Kai-kun foi instantaneamente derretido pelas chamas aterrorizantes. Nem mesmo teve tempo de gritar o demônio atrás dele. O templo derretia como um sorvete sob o sol escaldante, derretendo silenciosamente como um sorvete, revelando o altar no centro. O céu desta região estava ofuscado por incontáveis luzes de fogo. Todo o firmamento parecia estar em chamas. Ao mesmo tempo, Liu Vental recebeu a informação e se dirigiu para cá. Liu Tão, que estava a caminho, parecia ansioso. Se um gênio que pode passar por um calabouço infernal morresse aqui, ele ficará com a consciência pesada por toda a vida. De repente, ele levantou a cabeça abruptamente, com o rosto cheio de terror. Espera, o que é aquilo? Aqueles que o seguiam atrás viram o comandante parar. Naturalmente, pararam. Seguiram seu olhar. Não conseguiram evitar engolir em seco. O que está acontecendo ali? Esse ataque, será que um profissional de nível 5 apareceu? Caramba! Essa anomalia é realmente aterrorizante. Qual forte veio aqui? Eles viram o céu pegando fogo. A borda do abismo, que normalmente era sombria, neste momento, parecia ter retornado ao abismo sem ser invadida. No horizonte, havia chamas como as do pôr do sol. Liu Vental olhava para aquilo que parecia um Lotus de fogo profundo. A flor queimava, a chama secava a boca. Ele até sentia isso aqui. Os olhos aterrorizantes tremeram com calor extremo. Quem está atacando, afinal? E ele olhou na direção das chamas que se elevavam. Aquela era a direção deixada por Shen Fei. Mas agora ele nem se atreve a ir até lá. Só pode observar em silêncio à distância. A Lotus de fogo se consumiu completamente. E então desapareceu gradualmente. Liu Vental não pôde evitar um suspiro de alívio. Ele mesmo não sabia por que estava aliviado. Este capitão do acampamento, um mago que o seguia, sentiu aterrorizantes ondas de magia. Engoliu em seco. Isso é pelo menos de nível 4 ou até 5. E ainda é de um mago extremamente poderoso. Apenas um mago pode liberar essa habilidade. Algum forte apareceu recentemente na borda do abismo? Não sei. Liu Vental tinha um olhar um pouco complexo. Infelizmente, a medalha só pode transmitir informações de um lado. Onde exatamente essa Lotus de fogo explodiu? Será que é o lugar onde Shen Fei está? Será que aquele cara, Fang Yuan, veio? Mas Fang Yuan não é um mago do atributo de vento? Como ele poderia dominar um feitiço de fogo tão poderoso? Se não for ele. Então quem é essa pessoa que domina um feitiço de fogo tão forte? Perto do templo. Yang-Xin olhava com uma expressão incrédula. O templo já havia sido reduzido a escombros. Ela não pôde evitar de engolir em seco, olhando para a Imperatriz Ji que ainda flutuava no céu dos bestas invocadas. Você me disse que isso era nível 11. Agora é nível 13. Há pouco, 2 luzes de nível subiram novamente do corpo de Shen Fei. Antes de conhecer Shen Fei, se alguém lhe dissesse que alguém poderia explodir com tal poder no primeiro nível,
liberando um poder tão aterrorizante. Ela apenas riria desdenhosamente. Diria para ele não ler tantos romances, pois isso poderia prejudicar sua mente. Mas agora isso realmente estava acontecendo diante dela. Nessa hora, ela só conseguiria ter um colapso mental. Irmão, onde você comprou essa experiência? Shen Fei não esperava subir 2 níveis de uma vez. Essa sensação é realmente boa. Eles dizem que depois do nível 10, a obtenção de experiência será muito mais lenta do que antes do nível 10. Algumas pessoas podem levar um mês para subir do nível 1 ao 10, mas subir do nível 10 para o nível 20 pode levar um ano. Principalmente porque há mais 2 opções de atributos para escolher. Tudo isso foi obtido de forma explosiva. A Imperatriz Ji fez um gesto com a mão. Raízes e tentáculos feitos de terra trouxeram tudo de dentro. Tudo que foi obtido foi trazido para fora. As cores variadas surpreenderam até Shen Fei. Realmente, o atributo riqueza abundante se aplica perfeitamente à Imperatriz Ji. É a melhor escolha. No entanto, os demônios são um pouco especiais, pois podem soltar equipamentos. Essa é uma característica das criaturas do abismo. Portanto, na verdade, de acordo com o julgamento da consciência de Blue Star, os demônios já não são considerados profissionais de Blue Star. Apenas que eles ainda mantêm o corpo de profissionais característicos de Blue Star. No entanto, há uma coisa, eles não possuem o núcleo do abismo. Shen Fei colocou esses equipamentos e itens que apareceram, todos na mochila para contar depois. E a mochila, depois que ele chegou ao nível 10, ganhou mais 40 espaços. Chegar a 50 espaços é bem legal. Aquilo é o núcleo da poluição? Shen Fei olhou para as últimas coisas que restaram no templo. Era um altar. O altar parecia ser feito de pedras escuras empilhadas. E na superfície estavam gravados vários símbolos complicados, formando um arranjo semelhante a um globo ocular. E no centro do altar flutuava um cristal. O cristal tinha 12 faces, cristalino e transparente como um cristal. Mas o núcleo do cristal continha uma esfera de energia negra extremamente densa. Ao ver essa coisa pela primeira vez, Shen Fei sentiu uma aversão profunda, até mesmo uma aversão fisiológica. Aquilo é o núcleo da poluição. Liang Xin acenou com a cabeça, agora ela também sabia. O estudante que havia desaparecido provavelmente foi usado como sacrifícios para elevar o nível deste núcleo de poluição, para desbloquear mais poder do abismo. Como podemos levá-lo? Isso eu não sei. Liang Xin ficou um pouco envergonhada. Parece que ela também não sabe como levar o núcleo de poluição. O principal é que ela não poderia completar essa missão de qualquer forma. Ou talvez não seja para eles completarem. Quer investigar essa missão. Pelo menos todos passaram pela primeira experiência de nível 3. Profissionais que despertaram após a evolução. E não pessoas como ela, uma estudante universitária. Nem todo mundo é Shen Fei. Eu sinto que posso comer isso. Neste momento, o Espírito Santo do céu de repente falou. Coma. Shen Fei balançou a cabeça em recusa. É melhor não comer essas coisas do abismo à toa. Embora ele não se preocupe que o Espírito Santo do céu o traia. Mas se o Espírito Santo do céu for alvo do abismo, ou seja, o Espírito Santo do céu com certeza se tornará sua besta invocada de batalha principal. Quem sabe se ele tem o cheiro do abismo? Será que alguém vai aproveitar a oportunidade? Ele também não sabe qual é a sua criatura invocada. O que acontecerá se ele levar a aura do abismo? Na hora, ele só vai se lembrar de perguntar àquela garota, Muyu. Ele tem uma namorada que é uma feiticeira demoníaca. Ele se lembra que a profissão de feiticeira demoníaca deve ter alguma ligação com o abismo. Por enquanto, vamos deixar isso com o exército de destruição do abismo. Tudo bem. O espírito sagrado do céu estava um pouco incomodado, mas ainda assim seguiu as ordens de Shen Fei. E nesse momento, figuras começaram a aparecer à distância. A aparição imediatamente deixou Shen Fei alerta. Mas Zig Xin rapidamente reconheceu quem estava à frente. Era o Capitão Liu. Yang Xin já tinha visto Liu Vental, então o reconheceu rapidamente. O assassino das sombras parou de se camuflar. O poder do vazio estava em sua espada. A Imperatriz Ji no céu também dissipou o poder mágico em suas mãos. O espírito sagrado do céu também acalmou o Qi que havia acabado de mobilizar. Isso realmente é um dano que só pode ser causado por um nível 4. Depois que Liu Vental chegou aqui, ele viu a área que ainda exalava ondas de calor. Não pôde evitar de engolir em seco. O espírito sagrado do céu colocou Shen Fei e Yang Xin no chão. Liu Vental imediatamente viu aquele altar e o núcleo contaminado. Mas ele estava mais preocupado com a pessoa que havia causado a anomalia. Vocês viram o ataque daquela Lotus de fogo? Liu Vental pensou que Shen Fei e os outros também tinham acabado de chegar. Afinal, considerando a escala deste local de reunião e a estimativa do número de inimigos que Shen Fei reportou, definitivamente não poderia ser resolvido por Shen Fei. Mas a próxima frase de Yang Xin fez com que todos presentes respirassem fundo de surpresa. Eles viram que era Yang Xin,
criada pela criatura invocada de Shen Fei, pensando naquele poder que quase queimava tudo. Até mesmo ela mesma não percebeu. A voz tinha um toque de admiração. Espera, isso foi feito pelo Shen Fei. Liu Vental ficou atordoado e olhou rapidamente para Shen Fei. Sua própria força certamente não poderia ser escondida. Shen Fei acenou com a cabeça em confirmação. Afinal, ele ainda precisaria aparecer depois. Como na competição de intercâmbio que se aproxima. Ele só podia provar passo a passo que poderia ficar ao lado de Mu Yu. Afinal, ele precisa ser reconhecido por seu futuro sogro. É realmente uma coisa bastante desafiadora. Caramba! Liu Vental não pôde evitar de soltar um palavrão. Ele achou que Fan Yuan tinha lhe dado um problema. Não esperava que fosse um gênio, um verdadeiro gênio. Em apenas alguns dias, ele já estava acima do nível 10. E ainda podia liberar um poder de nível 4, quase nível 5. Liu Vental, naturalmente, não tinha dúvidas. Ou melhor, isso nem precisava de mentiras para ser reconhecido. Coisas como força são difíceis de esconder. Se você disser que a força é menor, é mais fácil de disfarçar. Mas sua força é realmente impressionante. Isso é como um tigre de papel que pode ser facilmente destruído. Sem mencionar que a força do Shen Fei é evidente para todos. Ele completou a masmorra do inferno no nível 1. Fazer algo assim não parece ser tão difícil. Todos ficaram com os olhos arregalados, se olhando e percebendo a surpresa mútua. O rosto jovem de Shen Fei também caiu em seu campo de visão. No começo, eles achavam que era um ataque de um profissional de nível 4 ou um ataque criado por um profissional de nível 5. Agora, dizer a eles que foi Shen Fei que invocou a besta. Como eles estavam aqui, também perguntaram no caminho quem era o descobridor. Liu Vental fez um breve comentário sobre Shen Fei, um estudante do ensino médio que acabou de despertar. Agora me diga que a besta invocada pode liberar um ataque de nível 4. Liu Vental de repente perguntou. Shen Fei, você está interessado no exército do abismo? Interessado. Shen Fei acenou com a cabeça ou disse que veio ao abismo. A borda é para isso. Porque seus pais são membros do exército de destruição do abismo. A sinceridade de Shen Fei deixou Liu Vental um pouco atordoado, mas logo seu rosto se iluminou. Com suas conquistas militares e este núcleo de poluição, com certeza você poderá se tornar um membro do exército de destruição do abismo. Mas Liu Vental ainda fez uma observação. O exército de destruição do abismo não é tão simples assim. Nós estamos na linha de frente contra a invasão do abismo. Eu sei, porque meus pais são do exército de destruição do abismo. As palavras de Shen Fei não apenas deixaram Liu Vental atordoado. Até mesmo os membros do exército de destruição do abismo atrás dele ficaram surpresos. Liu Vental de repente pensou em algo. Sobrenome Shen, exército de destruição do abismo. O casal. Você é o filho de Shen Lang.